Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 607, Bia Fiorotto, 607. Tudo bem? Tudo bem? Feliz de estar de volta. Thiago Vinícius, e aí, Iago? Sempre bom estar com vocês, ainda mais hoje que o episódio é pra definir a diferença entre clima e tempo. Isso aí, temos gente importante atrás, É aí que- o convidado tá? riu, aí eu achei bonito. Um anda bonito e o outro elegante, é Muito isso? obrigado, amigo. Imagina. Você me Tem salvou gente dessa. importante na mesa, hein? Vocês se Importante. comportem. Ah, Se comporta. Isso aí. Gente que o LinkedIn você tem que scrollar, né? Não é só a abertura, não. Isso. Delcio Rodrigues, e aí, Delcio, tudo bem? Você é Tudo bem. físico e diretor do Instituto Clima Info. Isso, exatamente. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. que Quero me legal. divertir um pouquinho também. Legal, é isso aí, ó. Nessa pauta, a gente vai... É um sonho realizado, né? A gente vai se perguntar qual é o papel do mercado na crise climática. Que tem muitos relatórios de sustentabilidade, né? Muitos. Pomposos e gigantes. Tem campanhas emocionantes estreladas por celebridades, né? Você que esteve em Cannes, né? Você É, viu que nossa, o que tem de filme Nossa. manifesto. tá insustentável a sustentabilidade em Cannes. Tá. O mercado adora se Manifesto. vestir de verde, como o Iago Vinícius. É Eu sou o verdade. mercado. É verdade. Prazer. Mas Ai, na mercado. prática, qual é o compromisso real das empresas diante da crise climática? É o que a gente vai se perguntar aqui. O Delcio está, inclusive, aqui para nos ajudar a responder com uma conversa sem jargões sobre como o setor privado pode e deve ir além do famoso greenwashing, né? E assumir um papel central no enfrentamento da emergência climática. Estamos falando de um novo modelo econômico mais justo e menos destrutivo, porque afinal não existe lucro em um planeta colapsado. Se não tiver ninguém para comprar, né? Você não consegue lucrar, certo? Você não consegue ir pra Dubai gastar os seus Isso, milhões isso. se não existir mais. Então é isso, vamos perguntar aqui como alinhar negócios de futuro, vamos falar também de COP30, que tá chegando. Vai ser um ponto de virada ou mais uma feira de marketing verde? Meu, Ponto de interrogação. Isso. fiquei sabendo, antes Eita. dessa gravação, Hum. que tem um negócio na COP30 chamado Eco Árvore. Ah, tem. 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 Fita de metal. Isso. Escuta, a árvore já não é... O que é mais eco Eu que vou uma perguntar- árvore? vou perguntar primeiro pro especialista, mas é a favor ou contra? Porque eu tô me achando contra. É verdade, eu não tenho nenhuma opinião. As suas Sobre opiniões são as eco-árvore? minhas. Isso. Gente, assim, difícil de dizer. Os caras fizeram um concretão, uma praça concretada, e daí não tem sombra. Tipo Angabaú aqui em São Paulo. Não tem sombra. E daí fizeram umas estruturas, né, com cara de árvore, e para colocar plantas que crescem rápido, tipo trepadeira em cima, e fazer uma sombra. A ideia não é ruim, para fazer a sombra. Só que você não tá na roxa. Seria muito melhor até mover algumas árvores grandes para lá. Não é uma coisa impossível. Você já viu? Já vi. Um caminhão carregando uma árvore zona. Dava para fazer uma coisa como essa, mas optaram por isso, quer dizer, para criar sombra. A invenção Não é da uma árvore coisa- 2. Eu acho, é meio irônico, Disponível eu agora. diria. É meio assim. irônico. É meio irônico. É pós-irônico, eu acho. Até pós-irônico. pós-irônico. Mas não é um absurdo Tá. total. Tá bom. Você podia fazer uma tenda. Tá bom. Podia. Então pronto. Eu também Respondi. acho que não é um absurdo, assim, mas tá bom. É esquisito. Muito bem, mas antes... Mas antes... Lembrando que o Braincast só existe graças a você, que escuta e ouve. Que é a mesma coisa. Que escuta e vê, que ouve e vê, que assiste e... né? Mas é isso, sente, ele não e só sente, escuta, e ele sente. ouve. É uma experiência, né? É Experiência, imersivo. exatamente. É cada vez mais imersivo. E se você gosta mesmo do que a gente faz, então siga a gente nas redes sociais, @BraincastPod, Instagram, Blue Sky, TikTok, todas elas. Deixe o seu joinha no nosso canal no YouTube, youtube.com/B9, que você assiste a gente, se inscreve no canal, certo? Porque, como estávamos falando aqui antes de começar, a nossa grande audiência tá no áudio. Eles são verdade. apaixonados por áudio. E tá Querem- no auge também, né? No auge. Tá no auge. Querem ficar ouvindo a gente. Mas você pode também ver a gente no YouTube, tá bom? Então vai lá, se inscreva no canal, dá o joinha. Deixar tocando enquanto faz faxina, pessoal, é o ideal. Isso aí. É isso. E se você é o marido de uma grande cantora famosa e você republicou um conteúdo inadequado sem querer, você sabe de quem você é, do que eu tô falando. Republica nós, depois você desfizer a Eu não sei, Tá sabendo? tô por fora. Gente, vocês não seguem fofoca nenhuma, né? não. Tudo que é fofoca de sério? famoso, né? Essa. Eu tenho que contar pra esse pessoal. Eles não sabem. O Mas que não... que é? Ele Então é conta a pra mim também. porque- Ele é a Gen Z da mesa. A Beyoncé brasileira, que é a cantora Isa, passou de novo por uma situação lemonade na vida dela. Sério? O marido dela republicou um negócio inadequado O lá. jogador lá do... Tira, você republicou, quer dizer, você republica sem querer, você aperta lá, republica. Tira o que você republicou errado e republica nós.
e ninguém vai dar diferença, vai dar nossa audiência. Republica. Segue. Você vai ser promovido, que a galera é promovida compartilhando nós. Acontece isso. Pessoas É. contratadas. Já ouvi muitas histórias. Você pode Escola e publicar faculdade. os cortes. Pode. Cortes que Bia Fiorotto faz de forma orgânica e sustentável. Eu faço. No caso. Todos os cortes são embalados em embalagens recicladas. O Isso. Mosteiro Bia Fiorotto com as monjas beneditinas. Eu levo os cortes até o Instagram, né? Pra eles publicarem lá Isso. na empresa. Eu levo de bicicleta, né? Então, sem... Bia Fiorino põe vinho, né? Fiorino, pão e vinho. Ah, depois dessa, Merigo. Muito bem, você também pode ir além e fazer parte do nosso programa de assinaturas. Tem um botãozinho aí no YouTube, tornar-se membro. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, como o Braincast secreto, cada vez mais secreto, né? E cada vez menos Braincast. E também entra no nosso grupo no Telegram, onde você conversa com outros ouvintes e assistentes do podcast. Exatamente. Certo. Certo. Ó, aqui a gente sabe que as ameaças estão em todos os lugares, não é? Lá no gramado do prédio, na trilha da serra, na areia da praia e às vezes até dentro de casa. Por isso que eu fico com o NexGard Spectra, que é o único tablete oral 4 em 1 contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. Você dá esse delicioso tablete aqui, ó, uma vez por mês, sabor carne, e é proteção pro pet curtir areia, grama, trilha o sofá e a família fica protegida. É liberdade com cuidado em qualquer cenário. Você tá vendo no videocast? Então aponta o seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo na tela para você ter até 20% de desconto na compra na Cobase usando o cupom 20NexGard, tá? NexGard Spectra é outro nível de proteção. E lembre-se, consulte sempre o seu médico veterinário de confiança. Tudo bem, vamos pra pauta? Vamos. Pauta! Ó, a gente já viu, a gente cobre bastante aqui no Braincast, no B9, várias empresas que adoram parecer verde, né? Lançam seus relatórios ESG, comerciais emocionantes, influenciadores em ambientes ecológicos. Mas eu queria entender se essas coisas de fato existem ou se é só uma ficção que a gente quer acreditar. Tem exemplos que você pode dizer? Tem gente fazendo direito? Tem gente tentando fazer direito, isso Tá. tem, é muito pouco, perto desse tsunami de relatórios SG, mas tem. Pode falar? Pode, né? Então, eu acho que um exemplo clássico no Brasil é a Natura. Ela tenta. Claro que não é perfeito. Ninguém nesse mundo é perfeito. Nesse mundo de empresarial, nem no nosso mundo, certo? Tem vários defeitos, mas assim, é uma empresa que busca fazer as coisas dentro do que é possível para ela. Por exemplo, tem um exemplo clássico que é bacana deles também, que é o seguinte: eles compram óleos vegetais da Amazônia. Certo? Então, o que eles foram aos poucos fazendo? Eles chegaram até as comunidades que são coletoras das sementes que geram os óleos, né? Ou do óleo da árvore e tal. E eles ajudaram essas comunidades, eles equiparam essas comunidades, eles colocaram máquinas dentro dessas comunidades. Quando não tinha energia, levaram algum jeito de energia para essas máquinas rodarem, de tal maneira que a comunidade entrega agora o óleo já processado para eles. O que acontece? Eles ficam com mais dinheiro. Eles avançaram no valor do produto através dessa ação. Então, ela tem várias coisas desse tipo e eu acho que o que mostra que é possível, né? Tem outras empresas que tentam também fazer isso, mas não é o que a gente vê na maioria. Sim. Não é mesmo o que a gente vê na E maioria. não tem como a gente, pessoas comuns, fiscalizar, né? Ficar Detetar, sem- saber o que está acontecendo. Eu lembro que saiu Quase impossível. o ano passado aquela campanha da Apple lá, que tinha a Mãe Natureza, e eles falaram, né? Ela fala todas as ações que fizeram. O comercial muito bonito, né? Tal, mas e aí? Como que eu fico sabendo que E isso essa árvore? Cadê como minha que árvore eu fico sabendo que que eu isso plantei? realmente tá sendo Né? feito, Não, né? essa história de plantar árvore quando se faz o clique, ou Isso. qualquer coisa desse tipo. Tem. Ninguém não tá plantando árvore. Então, e aí você pegou, eu acho que o ponto mais importante dessa história toda. Na publicidade, principalmente, essas ações de ESG viram uma coisa que não é mensurável. Isso, Você não mede, o consumidor não sabe se aconteceu mesmo, não aconteceu, né? E outra coisa que para mim é importante, você não tem padrão de comparação. Certo? Sim. Quer dizer, eu faço uma coisinha qualquer bonitinha. E pode ser que ela seja bonitinha mesmo. Legal, certo? Mas eu faço tantas outras coisas
Né? Então, ela, comparado com tudo o que eu faço, como é que é isso? Apaga. Apaga, entendeu? Neutraliza. Apaga, neutraliza, ou avança na questão naquilo que eu impacto mais. Não dá para saber. Não tem como saber. Né? Para o consumidor. Eu né? sempre vejo isso, alguém tá fiscalizando, né? Alguém tá vendo. Marina Ô, Silva, Merigo! tá na sua mão. Ô, Merigo, tantos Gente, anos assim, de indústria vital. Eu gosto de acreditar, Não, né? tem algumas fiscalizações, mas elas não se aplicam nessas propostas de sustentabilidade, porque isso até as próprias empresas dizem, é além da lei. Né? A lei me obriga a fazer isso. Só que quem fiscaliza tem fiscal para a lei. Também não é perfeito, né? Não tem fiscal para tudo, nem para todas as empresas, mas se fiscaliza uma coisa ou outra e tal, e tem mecanismos de fiscalização. Mas aquilo que é voluntário, quem vai fiscalizar? Né? Então, às vezes, você cria uma associação ou uma terceira parte para fiscalizar. Então, por exemplo, um selo de comida orgânica, certo? Então, IBP, tal. Você tem algumas entidades que são, assim, como eu diria, são sóbrias, são respeitáveis e tal, e elas fazem, elas dão um selo para você. Então, se você tem você é uma produtora orgânica, você chama eles até ali, a sua produção, eles olham tudo, todo o seu esquema, se você faz direitinho, Uma se você não devassa usa, em tudo. te devassam, e daí se você passa, te dão um selo, e você pode aplicar o selo no seu produto. Essa é a melhor maneira do consumidor saber o que está acontecendo com aquele produto. Só que isso é muito... primeiro, o consumidor tem que saber que aquele selo É relevante. é de uma empresa, é de uma terceira parte responsável. Difícil saber também. Então, assim, só quando a gente é muito focado numa coisa, quase o freak da coisa, é que você vai entender que esse selo é legal, aquele selo não é tanto, entendeu? E eu posso seguir esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui está carimbado por uma terceira parte, né, que diz que eu sou legal. Mas isso aí isso acontece no mundo dos orgânicos, por exemplo, mas acontece em muito poucas outras coisas, né? Então a maioria das declarações que você vê por aí, elas são não mensuráveis, não verificáveis, o consumidor não tem a menor ideia de se aquilo é real ou não. E ainda, para mim, o pior, eu não sei, em comparação com o resto das coisas que a empresa faz, o que significa aquela ação. Né? Então, essa empresa aqui, eu sou super legal. Eu compensei as minhas emissões de não sei o que lá, de carbono, plantando árvore. Eu plantei X mil árvores. Bom, primeiro, não sei se plantou mesmo, onde é que plantou, etc. Né? E tal. Onde estão, as árvores estão na sala conosco? Mas, nós estamos aqui, certo? Tem só uma plantinha ali, mas não é uma árvore. Coitada, tá tristinha. Tá bem tristinho. Mas, assim... Comentem que elas são lindas, elas não são. Mas assim, então, além de não saber, mas assim, qual que é a questão que eu acho que é o pior de tudo? Essa empresa pode estar contratando trabalho escravo. Pode estar... Muito mais frequentemente do que a gente imagina. Exato. Não, nem um pouquinho preocupada com a cadeia inteira de suprimento dela. Então, portanto, ela não sabe o que os fornecedores dela estão fazendo. E, às vezes, a maior parte do problema está no fornecedor. Certo? Sim. Veja a indústria do carro, por exemplo, né? Compra equipamentos e pedaços de carro, autopeças e tal, de algumas empresas e tal. Então, até aí ela conhece a empresa. Mas quem forneceu para essa empresa? Sim. Do qual ela comprou. E o que forneceu daquela empresa que ela comprou? E daí você vai indo, você vai chegar onde? Na mineração. Lá na mineração. E daí você... Desculpa, gente, você só vai ver. Então, é o famoso... É muito difícil o consumo consciente no capitalismo. Completamente. Agora, eu tenho uma Eu coisa... falei impossível, mas eu não... Você quer deixar um fiozinho de esperança. Possível e consciente já rola. Um consumo lacaniano no capitalismo. Isso. Já acontece, é possível. Eu quero saber uma coisa. Estamos vivendo as primeiras terríveis consequências diárias de crise climática. Com certeza. 40 graus num dia, tufão no outro, 2 graus no outro. 2 graus no outro, o nariz sangrando todo dia, foda-se. Minha saúde isso, mental não existe. vai Mas nada, buraco. não, isso não é verdade. Isso é tudo. Você não viu lá? Falaram que era tudo mentira. É o tudo Trump- truque de Ele falou que espelhos, é um né? louco. Esse rapaz é ótimo. Isso. E O aí, agente enfim, laranja. É culpa do Tilenol. não existe mais o que dizer. Já tá acontecendo, a gente tá vivendo, coisas estão acontecendo. O café vai ficar caro, nunca mais vai ter banana. E que é uma todas coisa que essas muita coisas. gente ainda não acha que é só pra frente, né? Não acredita. É Eu já pra vou ter morrido, né? Isso. Tá morrendo Futuras agora, minha filha? Futuras gerações. Isso posto.
Como é que pode, nesse momento que a gente está vivendo, ESG e ações de natureza e sustentabilidade saírem de moda? Pois As é. empresas é mesmo. fazendo dissolução de núcleos de Isso, ESG. sim. Depois a gente vê essa história Tivemos aí. essa fase, né, com O todo que mundo. é isso? Sim. Por Sim. que a gente... É negação? O que tá acontecendo? Pode falar. Bom, Pode. Está acontecendo uma ascensão pesada do movimento fascista internacional. Trump é o baluarte dessa história, tá certo? E esse movimento não vem sozinho, ele não é só uma coisa política, certo? Ele é uma coisa que é uma conexão com o mundo empresarial. Então, assim, qual é a força que está por trás disso? É a força retrógrada, é o petróleo, é o carvão, é o gás natural, é esse pessoal que está bancando o Trump e bancando outros desse tipo, tá certo? Então, assim, no momento, o que a gente viu? A gente viu de 2000 para cá uma ascensão dessas, do começo desse século, né, para cá, uma ascensão dessas coisas que agora estão chamando de woke, né? Pois é. Sou eu, né? Eu não existia antes no 2000, agora que eu... é verdade, você foi Me inventado inventou. por Antônio... Isso. Então, aí todas essas ações, elas estavam, o pêndulo, né, como a gente Tava, fala, sim. o pêndulo da política estava indo numa certa direção, tá Sim. certo? Quer dizer, o que era isso? Pós-queda do Muro de Berlim, a história do fim da União Soviética, o mundo multipolar, você tinha uma esperança no inconsciente coletivo global, eu diria assim, que as coisas estavam mudando, certo? E isso provocou, na verdade, um movimento que incorporou o que a gente chama das lutas identitárias, tá certo? Quer dizer, a luta pela presença da mulher no mercado de trabalho com mais presença e com mais decisão. Né? Poder e cargos mais altos, né? Exato. Todo um trabalho de compensação também pelo histórico do que o Brasil fez com os negros, etc. e tal. Quer dizer, você tinha uma série de coisas acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Né? Só que daí parece que foi longe demais, né? Sabe, Metalúrgico isso. na presidência também não dá. Exato. Então, né? daí você tem forças que começam primeiro a se sentir ameaçadas, tá certo? Outros que começam a ficar muito incomodados, né? Que porra é essa de ter transgênico não, Transgênero. transgênico, Transgênico que eles gostam. transgênica, na novela da Globo. Que história é essa? De não sei o que lá. Então, essa coisa começa a pesar um pouco para o mundo mais conservador e reacionário. Certo? Ao mesmo tempo, daí tem a força do capital, certo? Quer dizer, você tem empresas e indústrias instaladas e com grande poder que estão se percebendo que outras indústrias, outros setores industriais que competem com eles de alguma forma, estão ganhando espaço, tá certo? Então, painel solar, gerador eólico, bateria, carro elétrico Isso. chinês, etc, etc, etc. Quer dizer, essas coisas também vão assim, isso aqui ameaça ou pode ameaçar no futuro. Hoje em dia, Meu negócio. certo? O meu negócio. Porque a Então, tecnologia está estabelecida que ela existe, né? a gente tem tecnologia existe tecnologia no mundo hoje completamente disponível de prateleira, Sim. vou lá e pego uma prateleira, Aham. para resolver os problemas que a gente tem em termos de emissão de carbono, que é o principal problema do aquecimento global e das mudanças climáticas, É certo? uma questão de querer. É uma questão de... Já. Não, só pra me spoiler. descacetar aqui agora. É uma questão Eu de acho que é querer. uma questão de você É continuar. disputa política, Bia. Não incentivar o uso, né? Pra você ficar no que Não é tá uma- ultrapassado, digamos assim. Quando você fala questão de querer, parece que a gente está falando do meu querer, do seu querer. Não. certo? O querer que é assim, essa junta de empresários e políticos e tudo mais decidir. Sabe Isso. assim, o dia que a gente decidir que não vai mais ter fome no mundo, Isso. Aí- tá decidido, tá Não, ligado? É uma essa tá questão. fácil. É isso que eu quero dizer mais de questão fácil de querer, tá entender, ligado? né? Não, se a gente tivesse força suficiente para juntar, por exemplo, a sociedade global, né? A gente tem uma pesquisa que foi feita no ano passado que mostra que 89% da população global quer uma ação climática mais forte. Sim. 89%. É Entendeu? gente. A gente fica feliz quando numa pesquisa dá que o nosso produto é 51% Isso, mais legal que o outro. O cara é 89%, cara. Entendeu? De gente que
quer Mas mudar. isso é uma boa notícia. É uma ótima notícia. Porque o sentimento, às vezes, é que tem muito mais gente contra ou não, ou desacreditando do que isso. A né? questão é a seguinte, é que é muito vaga essa afirmação, né? Sim. Eu quero ação climática mais forte. Sim. E eu não sei o que é Quando isso. eu né? falo da ação climática que poderia ser feita, o cara, epa, isso aí pisa no meu carro. Isso aí você também não tá sendo muito extremista, não, gente. É, um pouco demais. Tá? Não é só plantar árvore? É, Pode- eu cliquei lá 5 vezes, É? plantei 5. Pois é. Então, mas se a gente conseguir juntar esse pessoal com um pouco mais de clareza do que significa ser a favor da ação climática, junto com um poder econômico que está indo nessa direção também, quer dizer, esse pessoal que está investindo em carro elétrico, bateria elétrica, transporte elétrico, aviação, não sei das quantas, combustível sustentável de aviação, tem várias coisas acontecendo em termos tecnológicos e também de industriais. A gente teria força para mudar. Esse querer que você entendeu? Tinha que juntar todo mundo. Agora, ao mesmo tempo, você tem, vamos voltar para a história do Trump, o Trump recebeu uma doação multimilionária, certo? Quase bilionária, do pessoal que produz petróleo dos Estados Unidos para a campanha dele, Uhum. certo? Aí vai ter que Quer dizer, pagar, então, né? a hora que você junta, então você tem uma força contrária também, certo? E essa força contrária é muito poderosa, porque junta... Imagina todas as petroleiras do mundo. Porque essa Imagina força- as automobilísticas do mundo, todo mundo junto. Sim, Ah, sim. não quero mudar isso aqui. Tá? Porque Então, são vamos agentes que segurar não um dá pouco. pra gente tocar com eles, assim. Pra gente fazer um trabalho realmente sustentável, essa turma a gente vai ter que realmente mudar muito a forma que eles funcionam. exatamente. E isso eles não vão abrir mão, porque vai ficar muito mais caro pra eles. Esse é um pessoal que vai sofrer mesmo na carne. Vai Esse é um sofrer. pessoal que vai Você ser negativado, assim. Mas só que esse pessoal é poderoso. Então, poderoso, então exato. assim, quando você futuca, você pode esperar que venha contra você. E eles sabem muito bem convencer as pessoas de que, ó, não vamos mexer nisso aqui não, porque isso aqui é bom pra nós. Então, assim, imagina essa loucura toda que a gente está comentando, que se quer uma disputa, gente. Entendeu? É política econômica. Isso. E isso se dá entre países também. Porque tem países que investiram mais nas indústrias que a gente chama de século XXI, né? E tem países que dependem da indústria antiga. Né? Pega o Kuwait, o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Venezuela. Esse pessoal depende do petróleo, senão a economia não existe. Não vai existir. Sim. Então, eles vão ser forças retrógradas nesse processo. Né? Então, o embate que a gente tem hoje é esse. É uma economia nascente, certo? Versus uma economia estabelecida que é baseada em produtos, em atividades que são muito agressivas ao meio ambiente, né? Mas que estão aí estabelecidas e com muita força. Né? Sim. Então a luta nas negociações climáticas acontece entre empresas, entre países, entendeu? Entre ideias, porque nós precisamos de uma transição do tipo de produção da economia que a gente vive, da produção que a gente tem, só que tem vários lados nesse jogo. Né? Se é difícil juntar uma torcida, sei lá, e concordar no que fazer, Sim. né? Imagina todos os técnicos de futebol do Brasil juntos tentando dar uma Derrubar o direção. Casares. Não. Desculpa, me passei. Tem uma questão Dá uma força pro Palmeiras, que seja. Não, nunca. já discordo. Aí, ó. Tem uma questão geopolítica também, né? Porque teve a Semana do Clima agora, né, em Nova Nova York, York. junto com a Assembleia Geral isso, da ONU. Exatamente. E pelo que eu vejo, a China está muito presente, né? Eles, inclusive, com a questão tecnológica, apresentando resultados, enquanto os Estados Unidos saiu, né? Por que a China tem essa participação? A China é um país muito interessante, cara, se você olhar bem. Assim, tem uma coisa que tem que entender da China, que é o seguinte: a China tem um plano de país, Uhum. que ele vai revisando periodicamente, etc e tal. E quando eles apontam que vai para lá, vai para lá. Porque é um país também que tem partido único, um Isso. governo que consegue, né? Não tem essa coisa que Não tem essa democracia. vem um dominável, depois vem o outro Lula, assim. etc. Não é por aí, né? Entendeu? Então, assim, o que é? Um investimento de longuíssimo prazo, tá certo? No qual a principal meta é tirar os chineses da pobreza, mas para isso, uma série de passos. Eles começaram imitando
muito mal e porcamente equipamento, coisinhas que os outros fizeram, se especializaram em fazer bugiganga, começaram a melhorar as bugigangas deles, chegaram a um ponto que eles estavam copiando o carro, lembra? Copiavam o carro, copiavam. O cara escaneava um carro e botava tudo igual, ou quase igual, só para disfarçar. E aos poucos, eles chegaram a um domínio tecnológico absolutamente impressionante em alguns setores. Eles não têm um domínio de tudo, certo? Então, por exemplo, aviação, eles estão atrás dos Estados Unidos e talvez até um pouco do Brasil em certos aspectos. A Embraer é poderosa. Mas em outros setores não tem mais quem compita com eles. O desenho de chips os mais avançados, mais minúsculos, etc e tal, eles não fazem. Mas eles estão chegando lá. Eles fazem os outros chips que... Qualquer chip de celular eles fazem, mas um chip assim mais avançado, IA e tal, eles não chegam lá ainda. Mas eles têm essa... Eu vou para lá. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E a definição deles também passou por uma questão muito importante na China, que é assim, é gente demais, certo? Sim. Gente pra caramba. Que é o país mais poluente, né? Era super poluído, porque usava tecnologia antiga, caminhões fumacentos, termoelétricas para gerar energia elétrica. E uma galera, né? No geral, essa galera já... Pequim tinha plano de saúde pública pauleira. Então, assim, uma das coisas que eles perceberam é que não dava para continuar desse jeito. Temos saúde pública mesmo. Então, eles falaram, a gente tem que se afastar dessa indústria mais suja. E daí eles começaram a fazer coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, eles passaram a indústria mais suja para o Vietnã. Não faz mais aqui, não, faz lá. Faz lá, entendeu? Mas também começaram a investir em tecnologia na direção de limpar mesmo a história. Eles ainda são um bicho contraditório, cara. Assim, eles ao mesmo tempo que eles têm o maior consumo de carvão do mundo, ou seja, eles poluem pra caramba em termos climáticos, ao mesmo tempo eles têm liderança total na eletrificação dos transportes, que é o caminho que a gente acredita que é o melhor caminho para se livrar da poluição por petróleo, carvão e tal, que é você eletrificar tudo. E daí você gerar energia elétrica a partir de solar, eólico, etc e tal, e conseguir tirar o petróleo, tirar o carvão, etc e tal. Então é por isso, é um investimento de longo prazo num país que alguns chamam de autoritários, eles questionam isso, eles entendem de outro jeito, mas e tem uma direção, e que está apostando nela há mais de 40 anos. Agora costurando um pouco... Eu ia falar, você que é um estudioso. Eu vou hablar isso, os meus estudos. Não, mas antes de entrar nos estudos, costurando com o que você trouxe aqui, tem um pouco a ver com a primeira questão que eu tinha para trazer, que a gente tá falando aqui de China e tal, e a China tem um negócio que a gente, na minha religião, a gente chama de Ishiburuku e Sheire, que é a pessoa que faz o bem e faz o mal ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho 1 bilhão de pessoas, então eu vou postar pra tudo quanto é lado, de onde vier, a coisa vai sair de algum lugar. Então, ó, eu vou bem na parte industrializada, mas lá tem os Estados Unidos, eles são maiores que eu, então eu não vou conseguir ganhar lá, eu vou investir na economia verde que eu consigo entrar ao mesmo tempo. Que é uma coisa que o Brasil tenta fazer e vai muito mal de fazer isso, que é tentar equilibrar os dois polos, e não dá pra você ter certos agentes convivendo na mesma sala. Não funciona, não tá rolando por enquanto. Sim. Vamos ver se a gente encontra uma fórmula pra isso, mas me parece que não. Estamos fracassando bastante nisso. Mas, em 2020 pra mim é um marco, porque foi quando eu entrei no B9, no pré-pandemia ali, era a era do propósito. Então todas as marcas tinham... Menina... Foi 2019. Não, foi logo que virou. Foi. Não, mas é porque em 2020, nesse pré-pandemia, era a era do propósito. Então tudo que a gente fazia de pauta era que as marcas é propósito. Todas. O público, a mesma coisa que você trouxe da pesquisa, o público quer propósito, o público só conta em marca que acredita, que vai salvar o mundo, que não sei o que, blá, 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 blá. Manualzinho de relações públicas. Exato. Todo negócio, aí todo mundo plantou árvore, todo mundo salvou, todo mundo... Tem uma cena da série da Netflix, Samantha. Nossa, sim! E tem uma hora que ela pega o celular e fala assim, daqui que eu vou salvar a porra da Amazônia agora. E aí faz um pouco. Então era esse boom, essa efervescência. Veio a pandemia, deu o chabu que deu, tudo aconteceu, a gente lembra. E aí veio o meia-culpa das marcas envergonhadas, de tipo, gente, nós tentamos, fizemos tudo pelo propósito, mas não rolou, não deu certo. Não deu certo porque vocês não compraram. Não deu certo porque vocês não gostavam tanto quanto vocês falavam que vocês gostavam. A culpa é de vocês. Vocês não engajaram. E outra, e aí tem um terceiro ponto que é mais envergonhado e mais discreto, mas que a gente não soube fazer. Tem uma vez que quando eu tava no meu Love ainda, eu fui fazer uma situação com a Juva Lauer lá no Mamilos. Fazer uma situação. Que era, e a gente ia falar uma coisa de... Eu vou falar uma situação que eu não lembro nem o que era, mas é um negócio que ia falar de alimentos orgânicos.
E aí ela foi ver a ficha técnica e viu que a validade dos produtos era menor. E eu fui fazer essa pergunta, mas por que é menor? E aí a marca começou, não, mas é porque a gente tá trabalhando com a tecnologia pra aumentar a validade. Ela falou, ei, relaxa. Calma, volta Eu pra não tô te terra. cobrando, eu só quero saber por que é menor, só me explica. Eu não quero que você, sabe, Modifique a corrija sua vida. esse problema. Eu quero, se essa é a condição do alimento orgânico, eu quero só que você me explique que é essa condição, que aí eu vou comunicar isso bem e a gente Tem vai... menos preservantes. Querido. Eu acho que Ou não no tem? nível... deveria Não deveria ter. e não deveria ter metanol também no meu negocinho. Nem um pouquinho. Mas tudo bem, Menino, um drama de cada vez. Semana que vem vamos falar disso aí. Mas Tô eu acho que prometendo, tem nem sei se uma vai. dimensão de falta de informação, e não é nem desinformação, é falta de informação mesmo. É uma falta de informação no sentido de eu sei que tá tudo cagado, eu sei que tá tudo uma desgraça, eu só não sei, isso falando como se fosse marcas, vamos que eu sou mercado. Eu só não sei como fazer isso de uma forma que eu consiga operar, ser realmente sustentável, e eu ainda sobreviver, e eu ainda ter funcionários, eu ainda ter equipe, ainda ter produto, ainda ter entregar coisa na prateleira, sem as pessoas pagarem mais caro. E aí, como eu não sei, isso me dá muito estresse, e tem uma via mais alternativa, porque tem um cara lá na ONU falando, gente, esqueçam a crise climática e vamos seguir o barco. É mais fácil ir com ele, eu vou com ele, porque eu não tenho como entregar isso que vocês estão me pedindo agora. Quando eu tiver como, eu faço. Eu acho que realmente tem um problema de falta de educação séria, porque eu acho que tem um problema de falta de visão de mundo, assim. Uma coisa meio do all-in, né? Que o all-in, tipo, a gente tá indo pra isso, mas a gente não fala pra onde a gente pode ir que não seja isso. E fragmentado, né, amigo? Fragmentado. Posso falar uma coisa sobre esse negócio? É muito difícil mesmo. Certo? Quer dizer, frente à crise que a gente está vivendo, certo? Quer dizer, que essa crise também tem várias... A crise ambiental, não é só ambiental, social, etc. Mas olhando só para o ambiente, ela tem vários aspectos, tá certo? A gente está consumindo mais... tudo do que a Terra consegue reciclar. Então, a gente usa mais fósforo do que você consegue encontrar. Você usa, em termos de fertilizante, você usa mais potássio do que do que é sustentável. Você está explorando mais a natureza, como pesca, madeira, etc., do que ela consegue se repor. Quer dizer, a gente está numa... E a gente já tem muito menos do que a gente tinha. Exato. Então assim, a nossa poupança tá diminuindo. Tá certo? A gente está consumindo a poupança. Então, assim, frente a essa crise, e tudo você levantou em termos climáticos, está tudo junto, tá certo? Quer dizer, vem a história do Rio Grande do Sul, estado alagado, vem aí 2 anos seguidos de seca na Amazônia absolutamente absurda, que secou a ponto do Rio Solimões e o Amazonas ficarem menorzinhos. Uma coisa assim impressionante. Aí tem o Paquistão, já é o 2º ano que o Paquistão tem 30% da área de um país alagado. 30%. Você pode imaginar isso? Não, porque meu país é seco. Eu não sei, mas era tipo... Não, sim, mas assim, sabe? Como é que o país se vira frente a isso? Moçambique tá sofrendo tragédias de tipo tufão, chuvas, inundações, o tempo todo, né? E desertificação do Nordeste, quer dizer, a semiárido está virando... Então, frente a essa coisa toda, a mudança que a gente tem que fazer é muito profunda. Ela é muito profunda. Então, ela dificilmente vai acontecer no nível de uma empresa. Sim. Você percebe? A gente tem um projeto um projeto humano, um projeto de sobrevivência da espécie. Tem que ser um pacto geral. Então, exato. E daí, para poder fazer isso, tá certo? A gente teria que ter um governo global. Sim. Teria que ter um governo global com essa... Se tivesse alguma organização que as nações se unissem. Mas a gente Não tem. Não tem. Não Mas a tem, gente ninguém não tem. inventou ainda. Então, assim, as empresas todas, onde que elas teriam que chegar? A questionar a sua própria existência, eventualmente. Sim. Tá certo? Ou, pelo menos, o seu ramo de atividade. Tá certo? Então, assim, desculpa, não tem outro jeito. Então, Não, por exemplo, é isso, o que eu fico... Pega o exemplo da A gente tá na Petrobras. terapia aqui. Exato. Pega o exemplo da Petrobras, tá certo? A Petrobras teria que, em 10 anos, 15 anos, no máximo 15 anos, parar com o petróleo. Parar ponto. Mas não existe um plano em relação... Porque eles anunciam isso, né? eles têm- Existe um plano de Todas usar estão mais planos. petróleo. Eles têm um plano estratégico, eles anunciam Sim. ter um plano estratégico Exato. para ficar neutro em carbono em 2050. Neutro significa o que eu causo de emissão de carbono, tiro. eu vou tirar de algum jeito, certo? Depois a gente entra em detalhe, mas antes de... que é ruim, não funciona. Mas assim, antes de entrar em detalhe, o que eu quero dizer, uma empresa como a Petrobras, ela teria que pensar
e aí estão todas as petroleiras, tá certo? O que eu vou ser daqui a 15 anos? Tá certo? E eu não posso ser mais uma empresa de petróleo. Então, eu vou ter que fazer um caminho absurdamente forte, porque em 15 anos você deixar de fazer a sua atividade principal, tá certo? E virar outra coisa, tá certo? E a empresa tem que assumir isso, né, publicamente. E, a empresa, e daí os acionistas... Isso, exato. o que a Aí Faria o Lima... mercado. O que a Isso, Faria Lima vai pensar, tremular, entendeu? vai cair na hora. O presidente vai cair. Isso. Olha, temos um caso concreto. O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, Sim. ele falou, não mais exploração de petróleo no país. Os contratos que existem vão rolar até o fim, não vão abrir mais nenhum, certo? O cara tá caindo, praticamente caindo. Não é a única causa, é uma das causas. E o mesmo caso das empresas, né? Se vai ter CEO caindo, vai ter acionista Exatamente. caindo. Então a nossa situação é essa. Então, em termos de levar a sério, tá? Então, assim, não dá para a gente imaginar, tá certo? Que todas essas empresas mais poluentes e tal, elas vão fazer isso, fazer esse processo de transformação total. Então, por exemplo, produção de aço. Produção de aço é super poluente, certo? Ela emite carbono pra caramba. Querem saber por quê? Depois eu conto. Mas assim, tecnicamente é um teaserzinho. Você acha o ferro ligado ao oxigênio. É óxido de ferro, é ferrugem. O que você encontra na natureza é ferrugem. Ou seja, ferro ligado com oxigênio. Eu preciso tirar o oxigênio fora para poder ter ferro. E daí fazer o aço, etc e tal. Como é que eu faço isso? Eu provoco uma reação química do óxido de ferro com carvão mineral. A hora que eu faço essa reação, eu ligo o carbono com o oxigênio, solto o CO2. CO2 é o principal poluente climático que existe. Então, para produzir o aço, intrinsecamente, não é por causa da energia que eu uso, é o próprio processo de produção. Eu lanço esse monte de poluente climático. Então, tem que mudar. Certo? Duvido que alguém aqui abra mão do aço. Para fazer casa, para fazer ponte, para fazer ali isso aqui, com tudo. Tem aço em todo lugar. Então, assim, dá para fazer aço de outro jeito? Dá. Quimicamente dá. Eu faço uma ligação de... Vai ser muito mais caro. Eu pego o ferrugem, jogo hidrogênio lá dentro, ligo o oxigênio que lá com hidrogênio, faço o quê? Assim. H2. Água. Aquele refrigerante, né? Eu adoro. Aquele lá, flavorizado. Isso. Ai, Eu faço água. Escuta um parênteses. É muito legal saber essas coisas, né? Eu queria muito saber essas coisas. Porque você liga aqui, Ciência, isso aqui, Manual do o Mundo. que sai? Eu fico... exato. Fecha parênteses, vai. Aquele professor chato de cursinho. Não é maravilhoso. Mas, por exemplo, aí você tem a Gerdau, né? Ela vai, assim como a Petrobras... Faz o Pix, Gerdau. Ela vai ter que anunciar que ela tem as suas políticas, seus princípios ESG, né? Para ela fazer isso além do PDF bonitinho no site da empresa... Ela tem que fazer duas coisas. Desculpa, nem o Vitor pergunta. Não, é exatamente isso. Como fazer de verdade, na prática. Então, Gerdau, seu Gerdau, é o seguinte... Parece que é mesmo, né? Pior que é, né? Seu John Gerdau. A Gerdau já faz um desses caminhos, tá? Você tem dois caminhos. Um é reciclar ferro. Isso. É super fácil, na verdade. Você pega o ferro que tá por aí, sucata de carro, qualquer coisa que tiver de ferro, você leva para um forno um forno elétrico, que é um forno elétrico, não é o nosso forno de casa, mas é um forno de Eles ar têm elétrico. campanhas pro público Eles que é fazem sobre isso, isso. Para eles o têm- The Town, lá, os festivais, Eles faz tudo têm essa reciclado. atividade, é uma atividade séria, é grande, Inclusive enorme. os artistas lá no Eles, Live Now, eles recolhem ferro do Brasil inteiro então, e fazem ferro de novo a partir de sucata. Essa parte, legal, Gerdau. A outra parte, que é o ferro novo, quer dizer, vamos supor que tem mais demanda de ferro do que dá para Não, você reciclar. passa na estrada ali, eles estão os trenzinhos lá carregando minério de ferro. Pois é. Não para Não no para Vale de do chegar. Aço lá. Então, aí você tem que investir nessa tecnologia que quimicamente é possível, essa que eu falei, em vez de ligar com carbono, com carvão, você liga com hidrogênio, e botar ela para funcionar em escala industrial, porque assim, já tem isso aí em escala de laboratório, já tem escala piloto que a gente chama assim, quando tem uma fabriqueta pequena para experimentar se está funcionando, bacana, legal, e já tem investimentos em plantas em construção de grande porte, não no Brasil, mas tem, né? Então assim, a previsão aí do pessoal que mexe com esse mercado de ferro, de aço, é que até 2040 grande parte da produção já vai ser com hidrogênio e não com carvão.
certo? Mas isso é uma coisa que Eles não trabalham isso na comunicação, não, né? Eles não... não trabalham. E eu não sei se a Gerdau está fazendo. Sim. Percebe? Quer dizer, eu sei que tem empresas na Europa já construindo plantas industriais. E vão ser inauguradas daqui a pouco, não sei quando exatamente, mas nos próximos anos. Mas eu acho que a Gerdau não está fazendo isso. Porque assim, também, desculpa, Gerdau, eu não sei, tá? Me avisa se você está fazendo. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Então, assim, são transformações que a gente precisa... as empresas todas precisam investir nisso. Quer dizer, na minha atividade dá para mudar? Eu tenho que mudar. Certo? Na minha atividade não dá para mudar, talvez eu tenha que abandonar. Mas aí vai fazer greenwashing, né? Aí você vai trabalhar na campanha. Na campanha de greenwashing. Isso. Então, aí a gente pode falar da Petrobras, certo? A Petrobras está fazendo uma enorme campanha. Isso. Certo? Eu sou líder da transição justa. É Camila Pitanga, é um monte de influenciador, né? Uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, um monte de gente. Eles pegaram todos os nichos e tal. Eu passei pelo Galeão, no aeroporto, lá no Rio, há 2 semanas, 3 semanas atrás. Tem 8 painéis que tem 40 metros de comprimento, painéis de LED, 40 metros de comprimento, uns 3 ou 4 de altura, em cima das ilhas de check-in, certo? Petrobras, transição justa, Petrobras, transição justa, Petrobras, o tempo inteirinho. Santos Dumont a mesma coisa, Congonhas a mesma coisa, é que não tem esse tamanho de painel lá. Mas... Entre variações de painéis... Se tivesse, tá tudo teria. lá. Se tivesse, Ok. teria. O investimento é enorme. É enorme. Uma matéria aí recente tentou levantar, não conseguiu, da Pública. Mas Pública, ajuda aqui, comenta. Então, mas daí... Somos fãs. Somos. Então, é um investimento enorme para dizer que ela está fazendo transição justa. Transição, a gente tem que fazer. A gente tem que transitar de uma energia que está baseada em carbono, portanto, petróleo, carvão, gás, para uma energia que não libera poluentes climáticos. Certo? Tem que ir por eletrificação, combustíveis sustentáveis, etc. e tal. Bom, muito bem. Quando a gente olha o que a Petrobras está fazendo de verdade, tá certo? Aí você fala, né? Primeiro, transição justa. Então, não vamos nem falar do justo por enquanto. Que pode ser qualquer, né? Vai de cada um. Eu teria critérios. Eu acho que a gente, até socialmente falando, tem muita discussão sobre isso. Nas COPs tem muita discussão. O que é justo? Tá certo? E a gente pode falar umas coisas básicas daqui a pouco. Mas antes de ser justo, tem que ter transição. Sim. Senão não é justo. Senão não é nada. É justo. Injusto não tem transição. Muito bem. O que é transição? Que poderia ser a transição? Tá certo? Seria você aumentar o seu investimento fortemente, né, em pesquisa e desenvolvimento e implantação de algumas tecnologias para sair da produção de petróleo, porque a gente vai precisar de combustíveis por muitos anos ainda. Certo? Quer dizer, antes de eletrificar toda a produção, todo o transporte e tal, a gente vai precisar de combustível, entendeu? Como é que faz com esses caminhões todos aí e tal, avião, etc e tal. Então eu tenho que investir muito fortemente para fazer com que esses combustíveis que eu entrego não são mais à base de carbono fóssil, não pode ser mais à base de petróleo, carvão, etc e tal. Isso é um investimento muito pesado. Quando você olha o plano estratégico, o plano quinquenal da Petrobras, eles falam, nós vamos investir, isso no ano passado, quando eles divulgaram o plano quinquenal, nós vamos investir 108, 109, 110 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Aqui, o plano agora eu vou ter que fazer uma conta de menos, conta de menos, e deu um clique. Não, a gente pode chamar de dinheirão, de dinheirinho. Excelente. Não, mas dos cento e tantos, mais de 90%, ou seja, digamos assim, 95, 96, 97, não sei, alguma coisa assim, mais de 90% desses 110 bilhões está indo para petróleo, produção nova, refino novo. Então a transição... Qual transição? Da água para o outro, né? Que transições são essas? Mas aí, mas tem 10%. Afonso Reutemann, que transição energética é essa? Ótimo. Mataram, né? Ainda não. Ainda menino. não. Mas então, quando você olha os 9,1 que sobra, eles falam, isso aqui é transição. Nós estamos investindo na transição. Aí a gente foi lá. O que é isso daí?
Aí tem lá, a maior parte desse dinheiro... Falei que tem alguém vendo quando sai o... Claro que tem. Cabe a você o mundo, viu? Fica na sua mão. Não, a gente publicou uma análise sobre isso. Mas tá lá. Quando você olha esses 9,1, você vê que a maioria, eu já não vou lembrar o número, 60%, 70%, alguma coisa assim, a maioria vai para onde? Produção de gás natural. O que é gás natural? É uma coisa que sai junto com o petróleo. É de novo, carbono fóssil. Nossa, que inferno! E daí Não eles tem querem como a banana e a sair, casca. Que coisa Aí uma horrível! outra partezinha importante desses 9 bi vai para o que a gente chama de captura e estocagem de carbono. O que é assim? Tem uma coisa que a indústria petrolífera toda fala: nós vamos resolver esse problema do carbono que a gente joga para a atmosfera, capturando esse carbono e estocando ele em informações geológicas, tá? Então, essa é uma tecnologia que até hoje não se provou capaz de resolver, é muito cara, porque assim, você teria que sugar o carbono que está na atmosfera, o CO2, e enfiar ele numa rocha que ele fique lá. Certo? Não pode escapar de novo. Então, essa é a ideia de captura e estocagem de carbono. Então, é uma tecnologia não provada, caríssima, etc. Tal, que a gente não acredita que ela vai estar desenvolvida nos próximos 15 anos. Tudo de ruim. Então, sobrou o quê? Sobrou lá uns centavos. Desculpa. Não sobrou nada pro Beta. Desculpa chamar milhões de dólares de centavos, mas assim. Mas É que na proporção... na proporção é. Sobrou alguns milhões de dólares para você fazer uma experiência numa refinaria que eles estão experimentando coprocessar, botar junto no processador petróleo e óleo vegetal. Então eu pego óleo de soja, que em vez de ir para sua cozinha, eu boto junto lá com o petróleo, Tá. e produzo um diesel na refinaria, ou uma gasolina, que é um pouquinho menos poluidora, porque ela emite um pouco menos de carbono, porque tem um óleo vegetal no meio. Nossa, mas é um Mas então prêmio de você- consolação É quase terrível. que um prêmio de consolação. Então, assim, a verdade é que a Petrobras não está investindo em transição. Tá. Aí ela fala, não só ela, a presidente da Petrobras já falou várias vezes, a Magda Chambriard, e o ministro da Minas e Energia, o Silveira, falou várias vezes também. Nós precisamos explorar mais petróleo para financiar a transição. Aí a gente, peraí. Aí a gente pegou todos os dinheiros do petróleo no Brasil. Quem fez isso foi um pesquisador que trabalha comigo, Shigeo. Qual que é o nome dele? Shigeo Watanabe Jr. Um beijo, Chigão. Beijo, Shigeo. Isso aí foi maravilhoso. Ele pegou todos os dinheiros. Ele falou não só os recursos de verdade, quer dizer, no ano de 2024 a Petrobras faturou tanto, as outras empresas petroleiras faturaram tanto, para onde foi esse dinheiro? Parte desse dinheiro foi para os acionistas, a grande parte foi para os acionistas, uma parte foi investida, né, reinvestida, uma partezinha vira imposto, não sei o que lá e tal. Ele pegou essa parte do imposto, foi decodificando o processo. Sabe quanto é que chega para investimento na transição? Lá vem. Ela tá até... Lá vem, eu tô até nervosa. De cada 100 Ah, $100, 100 bilhões, seja, sem qualquer coisa, ok. chega na transição 0,02%. Então, assim, quando a Magda vem, isso é Complicado, né? disponível, a gente já publicou, quem quiser a gente prova, todas as contas, analisamos todas as... A gente analisou até a legislação, quer dizer, esse dinheiro tem caminhos até legais, tá Sim, certo? sim. Então, assim, e daí você chega nessa conclusão. Então, assim, isso é mentira. Isso é pra lá de greenwashing. Quando você fala que... Isso é fake news. Sim, sim. Certo? E é fake news jogada na nossa cabeça pelo ministro de Minas e Energia, pela presidente da Petrobras. Então, assim, fake news não é só, entendeu? Essa história de os nossos amigos bolsonaristas... Não é só dizer que inventando coisa. não tem crise climática. Não, às vezes é argumento de governo. Sim. Argumento de governo é fake, Sim. entendeu? E, bom, então essa O parte... dinheiro é legal, mas, por exemplo, essa comunicação, se existisse um... Ela não podia, você está dizendo que é transição. A nossa palavra da vez aqui, regulação, mas, sei lá, Se poderia... existisse uma regulação. Que você só pode falar o que você realmente está fazendo, né? Que seria ou o CONAR funcionar, ter um tipo de Pois é, fiscalização esse é o quanto a tipo isso. de Coisas propaganda que- básicas, que- né? é. de- A gente, eu no passado, em algumas organizações que eu trabalhei, fomos ao CONAR algumas vezes, Aham. contra algumas empresas. E dava mais ou menos certo. Às vezes dava, não dava, mas a gente provou que a gente estava certo várias vezes. A gente desistiu. Por Não quê? faço Ficar mais só isso. fazendo isso. Não faz, e não faz mais. E também a CONAR não está mais respondendo, Sim. entendeu? Como respondia. E é uma coisa que tem um processo que até sair do ar já passou Isso, Já tanto. foi, já aconteceu a o impacto campanha, tá posto, entendeu? né? Então, assim, essa campanha, líder da transição, essa parte, é mentira. Eu não duvido mentira. que seja o líder da transição. Eles estão fazendo mais transição que os outros, mas a transição deles é a Não, transição não, ainda. em relação a... Não, assim,
É isso, tipo... Não, mas peraí, quem é que tá... Alguém chegar pra mim e falar assim, nossa, eu sou a pessoa mais organizada dessa sala, eu sou mais bagunceiro, como é que você é mais organizado? Não tem organização nenhuma. Tá. Não, nesse sentido pode ser, mas eu mesmo assim eu discordo, porque se eu comparar a Petrobras com outras petroleiras, é tudo muito parecido. Sim. Mas se eu comparar a Petrobras com outras empresas que estão investindo no caminho de eletrificação, aí você vê que tem diferença. Certo? Então você tem empresas no Brasil que também tem seus problemas, como diz, ninguém é perfeito, e algumas são até meio ruins em termos sociais, mas elas estão investindo em eletrificação, estão investindo em eólico, investindo em solar. Se você no Nordeste hoje, você vai ficar impressionado com a quantidade de parques eólicos e parques solares que tem lá, que é um outro caminho, que é o oposto da Petrobras. Sim. Tá certo? Quer dizer, então, quem é líder da transição hoje são essas empresas e não a Petrobras. Tá, então, isso pelo lado da liderança na transição. Agora, o que é justo? Né? Tem a outra parte do logo, do lema. Justo, no caso, seria, pela discussão que se tem por aí, 3 coisas. Primeiro, não abandonar os petroleiros. Tá certo? Você tem uma mão de obra lá qualificada, eu vou mudando e eu vou retreinando esses caras, etc e tal, essas mulheres, e vou chegar numa situação onde eles continuam empregados e estão bem na vida, certo? Meu sonho era ser petroleiro, sabia? Aquele colete, 2 meses na plataforma, era meu sonho. O mar, né? Mas aí quando eu fui estudar, Você não viu? tinha já concurso. viram? Você viu Ilha de Ferro? Oi? Viu Ilha de Ferro? Não, se for pra acabar com o meu sonho... Na Globoplay, dá uma olhada. A série. Inclusive, esse podcast também está disponível no Google Play. Você já viu o vídeo de gente que trabalha embarcada de noite? Nossa. Que é um breu inacreditável. Eu E o tenho muito barulho? medo daquilo. E o barulho, você tá morando dentro de uma fábrica, gente. Eu tenho muito medo. Mas Mas eu queria eu queria voltar para a transição. Se eu tiver chato, você me fala, tá? Mas, Não, vamos transição justa. Para mim, tem Isso. essa componente dos trabalhadores. o que isso significa, né? Certo? Então, Justo pra que é quem? isso, né? Isso. Não, primeiro a componente dos trabalhadores, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, o que eu vou fazer a partir da minha mudança não pode foder com outros. Sim. Não pode foder com os outros, tá certo? Então, por exemplo, eu vou largar do petróleo e vou fazer eólica. Ah, mas eu vou botar eólica no seu quintal. Como estão fazendo no Nordeste, tá certo? Então você causa doenças psíquicas, você causa um monte de coisa. Então, assim, tem essa coisa. Primeiro, cuidar dos seus trabalhadores. Segundo, cuidar de onde você vai, não afetar essas comunidades, não piorar a situação, tá certo? Essas 2 qualificações são absolutamente essenciais. E a terceira coisa no Brasil é absolutamente fundamental, que qualquer transformação no Brasil tem que ir na direção da redução da desigualdade. Sim. Se a gente for investir em alguma coisa que vai concentrar mais renda, não vale, não é justo. Sim. Tá certo? Então, acho que se tivesse esses 3 requisitos, tá perfeito. Você pode usar a transição justa. Aí você usa à vontade, entendeu? Eu tô fazendo, sou líder, etc e tal. E daí, ou seja, essa campanha, ela não tem o menor sentido, entendeu? A Petrobras já está sendo processada pela mentira. E que ela não nasce da cabeça dublizada. Não, ela nasce porque a Petrobras foi cobrada por não entrar na transição, tava ficando feio. Tava ficando feio. Aí ela falou, não, peraí, vamos fazer uma transiçãozinha aqui. Aí eu faço o greenwashing. mais justa, mas é justa Pinta pra de mim. verde. Aí ele pinta de verde. Isso. Né? Ela aproveita que ela já tem um verde e amarelo, tá? Pinta de verde. Entendeu? Parece super futurista, mas está investindo num negócio obsoleto. Exatamente. Isso está acontecendo também com outras empresas, tá certo? Sim. Quer dizer, isso está acontecendo Mas eu tenho a impressão que elas petroleiras em geral. desistiram um pouco, porque, sei lá, pega a Shell. Eles estavam bastante esse discurso de propósito há alguns anos. Hoje em dia é posto de gasolina, vem aqui abastecer. Eu não tô vendo mais tanto o A Shell saiu do discurso. Brasil, de certa forma, né? Virou só Distribuidora distribuidores, associada à combustível. raiz e tal. Mas assim, ela faz a mesma coisa fora daqui. Certo? Um exemplo grave assim de transformação nessa direção que você falou é da BP, a British Petroleum, né? Uhum. A British Petroleum lá no começo do século mudou de logo, mudou de nome, ela passou de deixar de ser British Petroleum, passou a ser BP. Tá. Só as iniciais. Não, mas fizeram um logo bonitinho. Logo a florzinha verde, não, né? Puseram um solzinho no Solzinho, meio, puseram isso. um monte de coisa. Claro, É igual- parece super. Não, então, Beneficência portuguesa É, também. ecológico. BP. Fica parecendo uma Então, agência. mas daí eles fizeram, e eles começaram a realmente a investir nessas coisas alternativas ao petróleo. Começaram. Não era um puta de um volume Sim. de investimento, mas começaram. A empresa começou a embalde das pernas, e eu duvido que seja por isso, tá certo? E agora, recentemente, voltou tudo.
botou tudo, ficou só o loginho. Na hora que o Só ficou dinheiro, na hora que o princípio encontra o A hora que dinheiro. o mercado chegou e falou, gente, essa empresa, Sim. essa empresa tá mal, entendeu? Ela começou até a mentir. Aliás, a BP mentiu que encontrou um monte de petróleo aqui e até hoje a gente não sabe Não se é verdade mostrou. ou não. E essas mas mas campanhas- um dia as ações subiram. Essas campanhas de greenwashing que a gente conhecia, eu falei muito aqui de relatório, né, PDF, comercial e tal, mas hoje em dia a gente tem todo um jogo das redes sociais e de influenciadores que entram nessas campanhas para dar, né, esse verniz de autoridade, né, de que isso está acontecendo, né, e acho que fica mais difícil você conseguir identificar, fiscalizar, digamos assim, né, essa responsabilidade muito nessa difícil. comunicação. Para nós, né, que não estamos todo dia olhando todas as empresas, tudo que a gente consome, se a gente fosse olhar cada peça do que a gente consome, cada Sim. latinha, Uhum. entendeu? A gente ia ficar louco, certo? Quer dizer, Aham. então a gente tem que confiar em alguns verificadores, né? Confiar em algumas autoridades. E confiar em mesmo alguns- assim dá uma enlouquecida, né? E mesmo assim enlouquece. Agora, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, aí a coisa complexa. Para mim é muito mais complicado hoje, eu acho. Eu vejo isso. Porque daí, de repente, a Camila Pitanga é uma pessoa legal. Por isso- Beijo pra ela. Eu acho que é uma pessoa progressista. Sim, sim. Tá certo? Ela é uma pessoa interessante pra caramba. Talvez tenha que pagar o leite das criancinhas lá, perdeu o contrato da Globo, você pegou esse negócio. E falou que a Petrobras é sensacional, que foi uma transição justa. Gente, quem gosta da Camila Pitanga acredita nela. Sim. Quem gosta daquele. Ai, me fugiu agora. Quem? O nosso querido professor, que durante a pandemia nos ajudou muito. O Átila Marino. O Átila. A hora que ele faz esse tipo de coisa também, ele impressa uma confiança. A credibilidade. É isso. Exato. Ele ganhou confiança durante a pandemia. As Ele pessoas- apanhou bastante por conta disso, né? Exato. Da audiência Então, dele. mas isso acontece. Então é isso que acontece. Vira uma confusão, porque eu já não sei em quem acredita. Você acredita nesse velho besta aqui ou você acredita na Camila Pitanga? Tá certo? Quer dizer, não, você se informe. Tá, legal, eu vou pegar estudando, né, livros enormes de mudança climática para entender o que está falando. Não dá. Tá certo? Então, assim, eu acho que as pessoas que têm essa responsabilidade hoje como influenciadores, quer dizer, teriam que ter responsabilidade. Tá Questionar certo? o que... Questionar o que está realmente falando. Tá certo? Em que sentido está falando? Mas eu aí, acho isso fundamental. Não né? entra um negócio, a gente falou mais cedo da fragmentação, e também tem essa onda, a gente já falou aqui no Braincast várias vezes, que a geração da Z pra frente existe a desilusão. O mundo que me prometeram não existe, nada tá de pé, um dia tá 40 graus, o outro tá 2 graus, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, essa sensação de que tá tudo na mão da pessoa, tipo... Não tomar banho de 10 minutos, toma de 5. Que e ações aí... individuais é que vão Exatamente. resolver, né? Essa coisa do influencer fazer, seja lá o que for, desde o tigrinho até essa história toda. É verdade, você vai... esquecendo do tigre. Isso. Não tem. Como esquecer, né? Não, mas é que acho que tem uma coisa que o Deus falou que é isso. Você tem influenciadores que a gente, né, Isso, respeita, né? isso, Não é exato. a Virgínia fazendo Exato. tigrinho, Mas né? colocando nesse negócio poxa, mas eu vou fazer porque, me parece legal. Eu também não quero. Falta. O nível de informação que eu tenho, o Pois. universo que eu tenho, o U que eu tenho, aqui o N, né, que o pessoal chama. Conforme você vai falando, e eu vou sentindo cada vez mais os cabelos caindo da minha cabeça e fazendo uma dor aqui do lado direito. Vamos trocar de lugar para você perder cabelo. O que acontece mais você vai falando, e mais eu vou pensando que existe um panorama construído há muito tempo de ação individual, mas também é muito difícil. Tá muito difícil, toda hora. né? É tudo difícil, tudo custa muito. É aquela coisa, é tudo inventado. Mas se estabeleceu de tal forma que parece que nasceu assim. A natureza nasceu com essas. É assim que é. Isso, é assim que é. E aí eu vou te fazer uma pergunta terrível. Que é: o que a gente vai fazer, Delciolo? Como é que a gente. Então,
comunicador, você que está em casa, que trabalha em campos que não tem o poder de fato, mudar, mexer, transição energética. Isso. Não é que a gente A não gente- acredita em você, mas você não tem o poder, meu amor. Nem a gente, tá ligado? É isso. É, o velho Que história de é que a gente vai fazer. a gente tá sendo culpado, né? Isso. Por esses prejuízos, Exato. enquanto você tem alguns poucos bilionários É. aí que estão. No rótulo da minha máscara capilar vem fecha o chuveiro enquanto Ai, estiver não. esperando. Não que eu não vá fechar Tem o chuveiro. bronquinha? Tem bronquinha? Tem bronquinha Vem não. bronquinha, Eu não vem. tô brava, eu tô só decepcionado. Isso. L'Oréal Paris. Mentira. E aí. Porque você vale mais ou menos. Mas a história é essa, sabe? A gente fica com essa sensação de impotência forte e aí vê. O mundo derretendo lá fora e o Slack tá tocando ali pra você Sim. trabalhar e é terrível. Maldito Slack. Então, como é que a gente faz de verdade, não só pra mitigar, aí você vai fazer sua terapia, vai se entender, né? Mas como é que pessoas comuns podem agir pra, de fato, tentar começar a mudar, ou espalhar a notícia, ou seja lá o que for que você acha que seja interessante. Bom, a primeira coisa eu acho, gente, assim, não se culpe. Né? A não ser que você seja o Trump, aí se culpa horrores. Isso. Não se culpe demais, porque é difícil pra caramba. Segundo, eu acho que é o mais importante, não existe solução individual. Não existe solução individual. Ponto. Tá certo? Quer dizer, legal, você gosta, você separa o seu lixo? Legal. Você usa o canudinho de papel ao invés do. Você tem um canudinho daquele. De inox. Canudo de né? macarrão, adoro canudo de De macarrão. macarrão. Que você Ah, come para. depois. É. Não é o que você come, é um macarrão cru, que ele é Sim. feito no formato Aí de você vai canudão. chupando uma Coca-Cola e vai vindo uma. Vai sala. vindo- Uma coisa, um amido. Oh my god, two cakes! Uma Não, refeição tudo bem, ó. completa. Gente, tudo isso é legal. Aham. Tá certo? Tá. É legal. Eu Isso. acho que é bacana você fazer, né? Só que daí, eu vou dar o exemplo mais simples possível, tá certo? Você mora numa rua onde a prefeitura não coleta o seu lixo Isso. reciclável, tá certo? Então você é o cara mais bacana desse mundo, cara. Tem 3, 4, 5 caixinhas. Ó, o plástico eu ponho aqui, os Isso. plásticos filme eu ponho aqui, o papel eu ponho aqui arrumadinho. Eu me faço sinto o coisa- Capitão Planeta quando Eu eu sou faço isso. maravilhoso. Papel laminado de chocolate é o quê? Vai pra onde? Sim, e daí? E aí Se vai não lá e tiver chupa uma tudo, coleta foda-se. seletiva, ou se você não tiver a maneira de levar para algum lugar isso, que receba e faça alguma coisa com isso, seu trabalho foi inútil, Sim. certo? Então você precisa, a ação individual, ela precisa de apoio do Estado, ela precisa de apoio das empresas e do Estado. Sem isso, a ação individual não vale nada. Sim. Esse exemplo do lixo é muito claro, certo? Quer dizer, então, assim, então aí o que eu faço? Tua pergunta, certo? Olha, a gente não tem saída que não seja política. Olha, I'm so sorry. Entendeu? aí que eu queria chegar. Não tem saída que não seja política, tá certo? Eu acho que a gente tem que cobrar, votar certo, cobrar de quem a gente votou. Entendeu? Então, assim, a ação é política, não tem outro jeito. Né? O consumidor também tem alguma ação. Eu vou comprar isso e vez aquilo. Mas daí entra nessa loucura que você fala. O consumidor fica doido. Não, pra e o saber- Molico com o selo verde é 3 vezes mais caro. Exato. Não, além de ser Aí isso. eu vou lá, nossa, até gosto da Molico que tem o selo verde, mas eu vou comprar o Molico droga que tem Então, lá. mas de repente Nada contra a Os Molico. dois, Não, sem os contar. dois tipos de Se Molico. se você é uma Molico, beijo pra você. Mas... Mas se você também levar a sério, você vai pesquisar o selo da Molico Verde, você vai ver que não é. Não vale entendeu? muita coisa. Gente, eu não tô falando que é de verdade, eu tô dando uma Então, hipótese. Mas sim. assim, Tem Molico ainda? nem sei se tem. Então. É só para completar, eu acho que isso é super importante. Esse ponto é super importante. A gente pode fazer ações individuais, você não é besta fazendo, tá certo? Você não é o bobão que tá fazendo, você faça, é legal. Mas a gente tem que saber votar, colocar isso na cabeça como coisas importantes, quer dizer, e é difícil isso no Brasil, porque você primeiro tem que estar preocupado com a segurança, está preocupado com o teu emprego, está preocupado com não sei o que. Então, assim, olha, você vai começar a pensar até no meio ambiente. A gente tá precarizado coisa- demais. É coisa demais. Mas a gente tem que entender que essas coisas vêm num pacote. A pessoa, o teu representante, que é um cara mais progressista, ele pelo menos não vai votar contra uma lei qualquer que melhoraria a questão ambiental. No mínimo isso. Já é alguma coisa, entendeu? A gente tem que encontrar essas pessoas, tem que encontrar esses partidos, a gente tem que mobilizar de uma maneira que a política
aborde as questões sociais que a gente tem, que é uma precarização imensa, como você falou, do país, mas também essas questões que são de sobrevivência da espécie a longo prazo. Longo, eu digo, há 10 anos. Então, né? mas 15 você anos. acha que que às vezes eu sinto, Iago, você fez até uma pesquisa, né, sobre Isso, isso, eu vou- do que pega para as pessoas, né? Às vezes, você falar de sobrevivência do ser humano, não adianta muito. Não. A gente já fez aqui um programa sobre, era quem lacra, lucra, né? Que era, você não gosta Da de política de pandemia, esse, né? diversidade, porque isso é woke, mas tem alguns estudos e relatórios que mostram que equipes mais diversas geram mais inovação, geram mais lucro, dão Sim. mais dinheiro. Então, você vai pela lógica do capital. Sim. Então, para essa questão também não pode funcionar dessa maneira, já que se não é para salvar o ser humano, se você investir num novo modelo econômico que seja mais moderno, né, pensado para frente, isso também não vai te gerar, não um jeito de você gerar Olha a dinheiro? frase que a gente tem que falar pra Não, negociar. você vai Já ganhar que você dinheiro. não quer salvar a gente, que pelo menos Às vezes eu seja... acho que tem que ser esse É o caminho, foda, é sabe? foda. Você vai ganhar mais dinheiro se você fizer isso. Eu acho que esse é o caminho de argumentação para as empresas. Eu estava Isso. falando do cidadão, a tua pergunta era do Sim, cidadão. sim. Sim, Não, sim. Mas eu acho que a gente, quando a gente discute com as empresas, a gente tem que mostrar que tem. Não para todas, né? Tem umas que não tem jeito, desculpa. Isso, tem. Né? Mas assim, desculpa aí. Mas assim, tem muitas que esse é o caminho. Tá certo? É sair um pouco dos seus modelos que estão já arraigados, etc e tal, e tentar entender que tem outros que você pode até ganhar mais. Sim. Né? E tem vários exemplos desse tipo, tá certo? Quer dizer, então, mas assim, tem que ter um desafio também para a empresa. A empresa tem que assumir esse desafio, né? Então, a gente no Clima já fez várias coisas desse tipo. A gente analisou setores, analisou a empresa e começou a tentar mostrar para o setor, mostrar para a empresa que tem um caminho que é melhor para ela. Sim. Né? Eu acho que é o caminho, no fim, é isso, você não se importa com... Porque senão Se você não depende... importa com a pessoa, pelo menos importa o seu lucro. Né? Com os acionistas, Os né? Porque no acionistas. fim vai ser o board que vai decidir, senão você vai ter uma pessoa sozinha Que dentro da destreza. empresa, Mas né? E aí essa pessoa vai ser botada pra fora. Mas se ele chegar lá, ó, se fizer isso aqui vai gerar mais lucro pros acionistas, então veja bem, acho que vale a pena Sabendo que boa parte da conversa vai gerar mais lucro lá no final, daqui a um tempo, Sim, mas no tem começo isso. vai ser doloroso, Vai a galera ser- vai perder um pouco vai de ter grana, investimento, vai ter que vai- mudar tudo a forma que vocês veem o mundo. Porque, gente, assim, o trabalho que eu defendo muito, que é o modelo CLT e tal, não sei o que lá, que é baseado em modelo de fábrica, ele não funciona com uma transição energética justa. Porque a galera não vai trabalhar na fábrica das 9 às 6. Esse modelo não vai existir no modelo de transição energética. Não faz sentido. Então, muito do que a gente acredita, pra gente fazer o que a gente precisa Tem fazer, que porque mudar. o mundo vai acabar, vai ter que mudar. Então a gente vai ter que abrir mão de certas coisas que a gente tá muito apegado. E existe esse apego em todas as cadeias. O meio que tava falando aqui que, até no começo ele falou, eu sou especialista. Você é não sei o quê. estudioso. É que eu trabalho nessa grande empresa que é a sociedade civil no Isso. Brasil. Eu trabalho muito com convencimento de grupos diferentes na sociedade, principalmente grupos que não são tão interessados em política, não estão tão ligados, mobilizados em política. E disputa de opinião mesmo, entender como é que essa galera, o que faz essa galera se mexer. E eu digo com muita tranquilidade que clima é o assunto mais difícil de falar, mais bem difícil. Assim, não é que nossa, as pessoas discordam, elas me xingam. Não, Que ninguém é isso. liga. Quando eu vou falar de raça, por exemplo, o pessoal tudo acha que é mimimi, é vitimismo, aí beleza, aí eu consigo conversar, porque você tá conversando comigo. Agora, galera, assim, não acho que existe. A gente faz bastante experiência, né, porque, enfim, a gente passou por isso com tragédia do Rio Grande do Sul, várias tragédias que tem no começo do ano, de enchente e tal, não sei o que lá. O que a gente tem percebido as pessoas concordam muito facilmente que o mundo tá acabando e que do jeito que a gente tá indo pro buraco. Elas entendem isso rapidamente, isso não é um problema pra elas, por isso que elas não se mobilizam, que elas já sabem, então não é uma informação nova, como tá que tá acabando. Todo mundo voa Huawei, todo mundo sabe que sei, gente. que tá- Passa pra próxima. O brasileiro, nas pesquisas todas que a gente faz comparativas com outros países, é um dos povos que mais acredita. porque a na gente mudança vê na climática e janela. mais acha que tem que ter ação. As coisas etc e tal. pegam fogo. Pantanal pega fogo todo ano. É. O gado Ai. morre. Tipo, é uma desgraça. Entra chuva na nossa casa e tal. Então, coisas muito... É muito mais fácil a gente comunicar eventos climáticos muito extremos pra mobilizar pessoas, né? Eventos climáticos extremos em lugares diferentes. Então, mostrar, cara, no gado e na cidade tá acontecendo, no interior e no Rio de Janeiro tá acontecendo, ajuda. E o exemplo mais incrível, que pra mim é o case de comunicação de mudança climática, foi que, eu acho que no começo desse ano, eu trabalhava com bastante página de celebridades e fofoca e fazendo disputa política a partir de lá. Teve uma enchente em São Paulo, choveu em Alphaville e encheu Alphaville.
Olha só. E a casa da senhora Deolane, da minha senadora Deolane, Deus Aí as está. tenha, onde quer que esteja, provavelmente Aí Alphaville, onde ela mora, e da Simone Mendes, a cantora, alagou, e elas gravaram nos stories, pegando balde, que não sei o quê. Mas sabe aquele momento que você faz? Você fala, meu Deus, o que eu faço com esse negócio aqui agora? Porque é uma fofoca, mas ao mesmo tempo é uma questão de clima, só como é que eu vou falar que a mansão da fulana encheu? Aí a gente só deu a notícia, e a gente não falou nada de, sabe... Ah, não, que é mudança climática, blá, 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 blá. Ah, vamos ver. E o insight da galera, assim, automaticamente, sem a gente dar nenhuma marcada. Porque quando a gente vai fazer comunicação com o público amplo, dica pra vocês, viu? Da comunicação aí do público amplo. Ó. Quanto menos marcador você dá, mais as pessoas chegam no lugar sozinhas, porque elas não querem que você ensine pra elas, elas querem chegar à conclusão sozinhas. A gente só de dar notícia, a conclusão foi: se até pra elas, que são ricas desse ponto, tá pegando nesse nível, imagina pro pessoal aqui do meu bairro, imagina pra galera que lá. Sim. E aí dá um senso de urgência. O senso que é uma coisa que o Michel Goforado falou quando ele veio aqui falar do Coisa de Rico, que é, cara, o rico é onde a gente mira. Se ele vai se lascar, aí a gente tem que fazer tudo de novo, porque não dá. Porque assim, pro rico se lascar, muita gente se lascou antes. Mas, cara, o maior desafio não é convencer as pessoas. Quando o Trump vai lá falar, ah, nossa, não, que mudança climática não existe, vamos acabar lá, ele sabe que, no geral, 9 em cada 10 não acredita, o que acredita não acredita tanto, e o que finge que acredita não tá também acreditando de verdade. Mas ele sabe que, cara, vocês precisam vir comigo e não debater esse tema, porque senão a gente não vai conseguir fechar a conta nas ruas esse mês. O que ele tá falando é exatamente isso, a gente precisa pagar a conta. Tá e pra pagar a interditando conta, o debate. pra pagar a conta não dá pra gente falando de segurança energética, porque é caro. É barato a gente fazer petróleo. E pior que não é caro, né? Não é. É mais barato do que petróleo. Mas assim, eu concordo com você. Sabe o que acontece? É o seguinte. Nós falamos no começo lá que tem esses movimentos de disputa, certo? Setores assim, setores assado e tal. Esses setores que estão perdendo ou vão perder, né? Eles aprenderam a fazer uma comunicação, tá certo? Que é o que é usado pelo Trump, por essa turma toda. E quem abriu esse caminho foi a indústria do cigarro. Uhum. E o pessoal fica repetindo a fórmula da indústria do cigarro até hoje. Então, assim, quando as primeiras notícias, os anos 50, câncer, cigarro, e tal, o que essas empresas fizeram? Elas começaram a financiar médicos, pesquisadores, para dizer que não era bem assim. Pra botar a pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Tem um livro que chama Mercadores da Dúvida. Esse livro conta exatamente esse nascimento desse PR, né? Dessa narrativa inteira, né? Que fez a indústria do cigarro sobreviver por muitos anos. Né? Até hoje, mas hoje ela é muito menor do que ela já foi. O objetivo é esticar o... Exato, mas o objetivo é colocar a dúvida. Sim. Esse é o objetivo. Quer dizer, vem um monte de médico e fala, puta, cigarro te dá câncer. Daí vem um outro médico e fala assim, olha... Tem uma pesquisa aqui... não é bem assim... Então você vai Tem Braincast sobre isso. Inclusive sobre pesquisa. Você vai colocando dúvidas para todo lado e aí você ganhou o debate. Porque já não tem certeza. Você nem precisa provar o seu ponto. Exatamente, exatamente. Esse livro é sensacional. Como é que ela conta a história do nascimento, quem foi, qual foi a PR que fez, entendeu? A agência de publicidade que levou isso para frente, etc e tal. A indústria do petróleo fez exatamente a mesma coisa. Veja, lá pelos anos 70 do século passado, dentro da Shell, independentemente, dentro da Exxon, que aqui no Brasil chamava Esso, né? Mas o nome internacional é Exxon. Dentro da Exxon e dentro da Shell, né? Incrível que tem um primo chamado Edson, a gente chama ele de Esso. Agora eu entendi o processo linguístico aqui, mas nada a ver com a história. Não, então, mas dentro da Shell e dentro da Exxon surgiram eles têm laboratórios, têm pesquisadores, fazem um monte de coisa lá dentro. Esse pessoal, quase que ao mesmo tempo, falou, olha, o nosso produto vai causar mudança climática, está causando, vai piorar, e daqui a uns anos a coisa vai ficar feia. Eles próprios descobriram isso. Relatórios internos, tanto numa quanto noutra. Tá? Em épocas alguns anos de defasagem, surgiu essa coisa. A ciência em si, ela já conhece a coisa da mudança climática desde Arrhenius, lembra? Não sei se vocês lembram, aula de química e tal. Em 1800 e qualquer coisa, o Arrhenius mostrou que o gás de efeito estufa, o CO2, ele aumentava a temperatura da Terra, isso ele
Então já sabia isso desde 1800 e qualquer coisa. Mas isso é uma coisa lá de química, ninguém percebeu direito. Esses relatórios internos, né, falaram, olha, gente, esse produto aqui é um problema. Sim. Né? Veja, e isso vai causar impactos na própria empresa no futuro, etc. e tal. Num primeiro momento, esses relatórios chegaram, nas duas empresas chegaram até a diretoria. E daí eles foram guardados na gaveta, tá certo? E ao invés de tomar qualquer atitude na direção de mudar o produto, sair desse setor e tal, contrataram. Isso. Eu não digo você, até porque você não tem idade para isso, mas contrataram de novo PRs, etc e tal, para quê? Colocar dúvida. Então, assim, você tem até hoje resquícios disso. O American Petroleum Institute, tem outros que estão vendendo a dúvida sobre mudança climática até hoje. É o tal do negacionismo climático. Né? Trump é um mega negacionista. Né? E o negacionismo foi evoluindo ao longo do tempo. A primeira coisa não, isso é mentira. Não é o petróleo que está fazendo isso, não é o CO2, é o sol. O sol mudou, uma hora é mais quente, outra é mais frio. Que é o processo né? É Deus. A teoria que é o processo natural, né? Exato. Então isso vai Essa acontecer. foi o primeiro negacionismo. Né? Agora, o negacionismo foi avançando, ele foi se sofisticando também. Por quê? Porque o contraponto científico é muito forte, a evidência científica é muito forte. Então vamos fechar essas universidades, acabou esse vagabundo, vai cada um para suas casas. Agora é o extremo, tá tentando fazer isso lá nos Estados Unidos. Mas assim, ele foi se sofisticando, mas a tendência é sempre colocar dúvida, sempre colocar alguma coisa. Tá bom, então tá bom, não é natural e tal, mas olha, não vai mudar muito, não tem muita importância. É engraçado porque esse e assim processo vai, que você quer dizer, você vai evoluindo a narrativa, certo? E agora a narrativa nós somos os da transição justa. Isso é muito engraçado, porque agora é o greenwashing, entendeu? A gente esse chegou no processo que você greenwashing. traz é o que a gente acompanha muito, é igualzinho que a gente acompanha mais de perto, aqui por dever de ofício nosso, com o processo de evolução das Big Techs, que é menorzinho, mas é a mesma coisa. Começou umas pesquisas estranhas, falou, opa, não, nada a ver isso aí e tal, não sei o quê. E aí a coisa vai evoluindo, vai crescendo, eles vão plantando dúvida e vão falando, não é nada a ver, e o algoritmo é do bem, e pá. Mas hoje a gente tá num ponto, pelo menos, sei lá, aqui no Brasil, não sei como é que é no mundo, eu não conheço o mundo todo. Mas aqui hoje, se alguma Big Tech, sei lá, X, vamos falar isso que a gente não gosta mesmo. O Elon Musk fizer um banner, olha, vem pra minha rede social porque eu sou bacana, eu vou fazer bem pra você, a gente já sabe que, mano, não, acabamos de passar aí pra você de adaptação, cara, a gente sabe que Big Tech não é legal. Gente, né? Todo mundo. Cara, mas eu acho que a população como um todo já tem um acúmulo de, cara, pelo menos rede social não faz bem. Pode não fazer mal, porque, nossa, eu sou bem educado, meu filho é bem educado, mas não faz bem. Não é uma coisa bacana. A gente não passou por esse processo, e no Brasil eu acho até que é mais difícil, porque a Petrobras é a nossa grande bandeira, né? Sim. Eu, particularmente, eu já vim aqui. Eu tenho um bonezinho da Petrobras, que eu acho o máximo. Mas não é o máximo, eu sei que não é. Então, é mais difícil, que é uma coisa mais cultural também, né? Tipo, também é mais difícil a gente... o greenwash pra essa turma é mais simples, porque tem uma crença nossa de que a gente quer acreditar que, mano, essa galera vai salvar, porque essa galera é indústria, essa galera gera emprego, essa galera é o futuro. Não vai ter futuro sem eles. Com Big Tech já não tem mais isso, né? Tipo, teve um processo, eu acho, nos últimos anos, da gente plantar dúvida com Big Tech, acho que com outros setores mais ligados à grande economia, ao old money, tá passando meio que batido, né? E eles estão conseguindo se imiscuir. Porque quando eles fazem uma campanha de transição justa, não é no meu banner do meu Instagram, não é no meu bairro, não é lá no Oxo que eu compro. É no aeroporto, porque é pra acionista essa campanha, não é pra nós. A gente não sabe qual se fosse pra gasolina acionista, minha que é da Petrobras, qual que não é. Não, se fosse só para acionista, não estaria na No aeroporto, é verdade. Não no aeroporto, não estaria no intervalo da novela, sei lá eu, não estaria no intervalo do Jornal Nacional. Também tá. É Mas bem tem uma parada de mainstream, marca né? mesmo, É né? mainstream. É meio tipo, mainstream pra o caralho. agro é pop, assim, né? Exatamente, é uma mistura de mainstream com Instagram, com rede social, né? É isso aí, cara, é bem complicado. Assim, no Brasil, se você compara a Petrobras com outras empresas, para nós fica mais difícil mesmo criticar. E aí a razão é a seguinte: o dono da Exxon, os donos da Exxon são os bilionários, cara. E ter óleo de bilionário não é difícil. Bem facinho. É bem facinho, certo? Quer dizer, aqui no Brasil tem uma coisa, eu quero ser rico, eu vou ser que nem aquele cara. Isso tem, o Brasil tem isso. Mas também tem uma noção de que esses caras Não prestam. não prestam. Porque você não fica bilionário se você não fez sacanagem, pô, acabou. Certo? Ao longo da sua família. Não existe isso. Então, assim, isso é fácil. Então, a Exxon, a Shell, a BP, esse povo todo é tudo de bilionário. Agora, você chega no Brasil, é uma nacional. É uma empresa nacional que foi criada no estatal. E pior,
pior não. Para se ter orgulho nacional, né? Ela foi criada num movimento O social. petróleo é nosso, é. O petróleo é nosso, foi campanhas. A esquerda, na época, foi queria. A empresa foi criada em resposta a um movimento social. E ao longo dos anos, ela foi vista assim, entendeu? Então, hoje, quando você fala mal da Petrobras, em muitos lugares, né, você toma um backlash total, entendeu? Como assim? O que você está fazendo? Então, assim, ainda tem uma ideia de orgulho nacional, ainda tem uma série de coisas aí que dificultam mais, né, por ser uma empresa estatal. Mas a gente o Clima Info, onde eu trabalho, e algumas outras organizações, a gente deu uma olhada mais profunda nisso, né? O que é que uma empresa como a Petrobras, uma empresa que tem um monte de funcionário bem treinado, sabe lidar com navio explorador, sabe lidar com questões navais, sabe com um monte de coisa, bem, sabe fazer cientificamente bem. eles estão... Então né? é uma empresa que vai bem em termos assim, de treinamento, de etc e tal. O que é uma empresa como essa, que tem capital, que tem banca, o que ela pode fazer para a transição? Se você fosse o presidente da Petrobras, no lugar da Magda. Eu acho que você devia ser. Mas assim, você era sentadinho na cadeira da presidente, você ia virar pro lado e falar: gente, é o seguinte, eu quero mudar. Quero mudar a Petrobras. Sou o novo presidente. O que eu tenho que fazer? Né? Então, essa foi a nossa pergunta. Certo? Quer dizer, como fazer uma. Como que uma empresa petroleira pode, como a Petrobras, pode se transformar e contribuir para a transição energética? Certo? E essa foi a nossa pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder. Fomos atrás de economistas, de técnicos, etc. e tal, e a gente produziu um material que foi lançado no dia 16 de setembro, pouco tempo atrás, que é a Petrobras. O nome é feio pra caramba. Petrobras de que precisamos? Quer dizer, que empresa é essa que a gente precisa? Né? E daí tem caminhos. Sim. Tem caminhos, entendeu? Quer dizer, a gente, mesmo pensando que a gente não quer que a empresa perca valor, porque daí aí a Faria Lima, os acionistas, não ia gostar nem um pouquinho. Quer dizer, a empresa não pode perder valor. Então, mas ela tem que contribuir para a transição. O que ela tem que fazer? Então, a gente tem vários caminhos tecnológicos que a gente foi pensando. Basicamente, ela vai ter que investir mais em biocombustível, vai poder fazer mais, fazer combustível de aviação sustentável, que o Brasil tem potencial legal. Ela tem vários potenciais de caminho. Só que ela tem que investir muito ainda. Certo? Primeiro, para produzir essas coisas, ela vai ter que mexer nos seus próprios equipamentos. Segundo, ela vai ter que fazer pesquisa, inclusive, porque tem muita coisa que ainda é legal, uma ideia boa, mas ainda não está a ponto de Vai bala. ter que investir de verdade. De verdade. Não os E tem caminhos, 0,2%. Aliás, eu recomendo a Petrobras de que precisamos. O site é petrobrasqueprecisamos.org.br. Tá lá os documentos, tem lá análise, dá para baixar os documentos, dá para baixar as propostas e tal. A gente fez isso, agora a nossa tentativa agora é conversar com a empresa. Certo? Então a gente está conversando com os trabalhadores, isso já é um avanço legal. Estamos tentando levar para investidores, etc. A empresa em si foi super convidada no dia do lançamento, não foi. Ela não foi ninguém. Nenhuma pessoa. Então a gente sabe que tem uma ordem interna lá, ignora esse pessoal. Isso. Ignora isso aí. Mas a gente vai pressionar muito, vamos fazer muita história, que a gente quer discutir com o board, a gente quer discutir com os principais acionistas, queremos discutir até com o governo, a pessoa ali do não sei quem, deve ser o ministro de Minas e Energia, Sim. que de alguma maneira... E não tem nem conversa, não tem nenhum... Com a empresa não. Com a empresa não. Está dando para conversar por enquanto com alguns fundos de investimento, está dando para conversar, alguns poucos, está dando para conversar com os trabalhadores, que eu acho que é uma parte importante do jogo. Sim. E Até porque tem cadeira. Senta lá no board e tal. E agora tem o governo, como todo, que acho que dá para conversar. A gente está mandando cartas, convites, pedindo reunião. Mas a empresa até agora nem ignorou tudo. Que é uma coisa quase psicanalítica, né? Tipo, cara, você sabe que você vai ter que entrar nessa conversa em algum momento, porque o mundo vai acabar. É negação. E ela fala assim, não, que isso. Deixa pra lá. Exatamente. Então, mas assim, eu acho que tem... Assim, se a gente tiver cuidado de olhar cada detalhe, a gente encontra caminhos. Entendeu? Encontra. Não é que seja uma luta perdida, entendeu? Que precisa contar com o mercado para isso, Exatamente. né? A gente precisa... Sem o mercado não vai conseguir fazer. E a gente está numa hora ruim, né? Como você mesmo falou, que essa tendência de investir em diversidade, essas coisas todas, né? Que vem no pacote que agora a direita chama de woke, mas essa história toda, ela está perdendo força. Isso. E está perdendo força, inclusive, em termos de investimento. Assim, por exemplo, existe ainda uma associação internacional de bancos, né, que estava
desenvolvendo todo um caminho para como é que os bancos podem trabalhar nessa direção, regramentos para empréstimo, etc, etc. Tem fundos voltados só para empresa. BlackRock estava lá, isso. Tinha vários bancos grandes e alguns fundos gigantes. O que aconteceu com a ascensão do Trump? Os bancos americanos saíram. Uma péssima ideia da galera votar nesse homem, né? Impressionante. Tudo. Não, agora disso. Tudo está mexendo. Essa ascensão mexe em tudo. Então, mas aí, primeiro os bancos americanos saíram dessa associação. Agora, os outros bancos estão saindo também. Né? Porque aquelas coisas de sempre, pensar demais, gastar muito tempo com isso, investir A era do propósito já era. Voltamos a essa história. A gente está perdendo muito espaço nessa direção. A gente não pode terminar sem falar de COP30, né? Que está chegando. Enfim, tem uma oportunidade aí ou vai ser só uma vitrine de marketing? Acho que as duas coisas, cara. Primeiro é o seguinte, o que é COP? Isso, boa. Sabe? COP. Conference of the Parties, Conferência das Partes. Que partes são essas? Os países que assinaram, que são signatários da Convenção Clima ou do Acordo de Paris. Não é a mesma coisa exatamente, mas é dentro do mesmo lance. Então, a COP é a reunião dos países. Isto é a COP. Tá. Ao longo Pra quê? E aí as empresas vão ao redor Ao longo do tempo, isso aí foi virando um troço maior. Primeiro porque tinha muitos observadores, né? Gente como eu, que trabalha com esse assunto, cientistas, mas também empresas. Iam lá, e você pode se inscrever na ONU e virar... observador. Você mostra que você tem interesse na área, que você tem alguma atuação na área, você ganha o status de observador. Então, o Clima Infra é organização observadora. Mas tem várias outras organizações observadoras. E daí tem um monte de empresas, etc. E tal. Então, primeiro, esses observadores, depois jornalista pra caramba, depois um país resolveu fazer um standzinho para mostrar o que ele faz, e daí veio uma empresa, virou aquela grande convenção. Uma enorme feira. Feira. Feira de ideias, cheio de feira de produtos. Dá a impressão que é uma feira de publicidade, né? Porque, por exemplo, a Vale tá lá fazendo uma grande campanha, né? CCXPzação da COP30. Amiga, parabéns. Obrigada, amiga. Excelente. Essa foi pra você. Excelente. Só que dessa vez de barco, né? Vai tudo desembocar numa feira dessa. Show da Mariah Carey. Virou um show. Um show em todos os sentidos, na verdade. Mas a conferência das partes ainda existe. Sim. Pelo amor de Deus. Tem isso, tá lá. Tá lá. Tem um pessoal. Então, hoje em dia você tem a conferência das partes, que acontece no que a gente chama de Zona Azul. Lá você só entra com o crachazinho de governo, ou de observador, ou de jornalista. Não tem outro crachá. Só que no meio dos governos, observadores, está cheio de lobistas. É lobista que não acaba mais. Sim. Em Dubai, que foi no ano retrasado, a gente contou 2.400 lobistas lá dentro do espaço. Caramba. O que lobista. E provavelmente dentro das delegações nacionais também tinha lobista. Que é isso? No Brasil que não tem lobista, por exemplo. Gente que não estava chamada de lobista. Então, no Brasil que não tem a profissão lobista. Não precisa nem do governo hoje em dia. Não, mas a gente conta de outro jeito. Vai contar que o cara é profissão. O cara está representando uma associação de não sei o cara do petróleo. Entendeu? A indústria nuclear tem stand lá dentro. Nuclear é a solução. Sabe? E assim vai. Então, assim, é uma enorme feira em torno dessa tal Zona Azul. Aí você tem a Zona Verde, onde é mais popular, qualquer um pode entrar, e aí é outra feira. É uma feira mais popularzinha. Sim, aberta ao público. Mas as empresas estão lá, a BYD está lá, entendeu? Todo mundo que faz alguma coisa está lá também. E daí tem outros eventos. O Belém vai ser uma doideira, que tem casas disso, casa daquilo. Tem as casas das empresas, a casa da Vale, a casa do Bradesco, a casa de não sei quem. Então, todas com casinhas lá. Mas elas são patrocinadoras, mas não é da oficial, né? Não é uma coisa... Não, é a casa do Bradesco, a casa da Vale. Não. Mas paga pra quem? Mas oficial ela alugou uma casa. Não é oficial da COP. Ela tá se acoplando aos eventos. A terceira camada. Entendi. Então, assim, você vai ter... Ainda mais com o aluguel que tá lá em Belém, só uma empresa mesmo para alugar. Exatamente. Você tem a conferência, os governos negociando, você tem a tal feira de negócios e stands, etc e tal, daí você tem uma zona verde mais popular, e daí você tem eventos. E essas empresas estão fazendo muitos eventos. Alugaram teatros, compraram casarões, reformaram casarões, vai ficar tudo lindo. Isso é tudo uma distração para... Isso é tudo distração. Né? O que interessa é o que vai ser negociado lá dentro, tá certo? Então, assim... Não sendo poliana, mas a turma que tá lá ao redor e vocês estão lá batendo na porta, aí uma galera que tava batendo panela, e todo mundo tá batendo alguma coisa, batendo bumbo na praça.
Porque a avaliação que se tem é essa, tipo, a diferença da Copa para outras organizações internacionais, encontros internacionais, é que tem muita gente lá. Sim. E essa gente pressiona o pessoal a chegar a algum lugar, pelo menos. Sim. Você acha que isso não... Assim, não tô dizendo o lado bom da desgraça, mas tipo, sabe, como é que a gente faz esse jogo? Como é que eu consigo levar muita gente lá? Como é que eu consigo ter uma presença importante lá se eu não botar a Mariah Carey subindo uma Vitória Régia? Essa é uma pergunta. De verdade, assim. Porque Mariah, nada com você. Nada, eu adoro ele, inclusive. Porque é isso, como é que eu vou tirar a pessoa de casa? Você tá falando que, cara, o clima é muito difícil da galera se Mas se tem colocar. bastante gente, cara. mesmo Então, é assim, isso. Tipo, você não acha que isso é uma coisa que. Tem bastante gente um movimento envolvida e faz até parte? movimento social envolvido. Por Sim. exemplo, o movimento indígena no Brasil entende exatamente qual é a questão de clima e sabe qual é o papel dele. E tem um papel muito ativo lá, E tem né? reivindicações concretas. Sim. Né? Porque eles acreditam, e é cientificamente comprovado, que as áreas onde eles, que são terras indígenas, são muito mais preservadas do que as áreas que não são terras indígenas. Então, eles são estoque de carbono, eles são guardiões da floresta, eles são guardiões da biodiversidade. E essa agenda deles, eles querem recursos para manter essas terras. Eles têm uma agenda lá. Certo? Os quilombolas aprenderam mais tarde do que os indígenas, mas eles têm uma agenda semelhante. Uhum. E eles chegaram mais tarde no jogo, ainda não tem a mesma clareza, mas estão lá Sim. e estão aprendendo. E assim por diante. Quer dizer, então você fala, às vezes é difícil convencer numa fala qualquer um público menos organizado, digamos assim, mas quando você chega em públicos mais organizados, um movimento indígena, um movimento negro, um movimento quilombola, a coisa começa a mudar de figura. As pessoas começam a entender que agenda que é essa. Então, agora, se você me perguntar, vai ser bom? A gente vai avançar nessa discussão? Eu acho que a gente vai ter alguns avanços, pouquíssimos em relação à tendência que a gente tinha no passado. Depois de Paris, depois de 2015, teve o Acordo de Paris e tal, nós estamos fazendo 10 anos de Acordo de 10 Paris, né? E discutindo o preço de hotel. É uma merda isso. É um acúmulo que a gente tem. Não, não é verdade. Não é, mas... Não é verdade. Não, eu acho assim, falando sério, se não fosse o Acordo de Paris, não tinha a indústria automobilística elétrica que tem hoje. Se não fosse o Acordo de Paris, a gente não tinha investimento solar Aí, isso que tem uma hoje. coisa que eu não tinha, por exemplo. A minha coisa de Paris era um flop, assim, uma coisa que Imagina, o pessoal entra, sai. Não, quem entrou e saiu foi os Estados americanos. Unidos, Foi. E um Só. presidente nosso aí que... Que tem um... Não, ele não saiu. Ele queria sair, Queria mas sair, ele não não saiu, não deixaram logo o negócio. então, o acúmulo que a gente tem é isso, o Acordo de Paris. Imagina, o Acordo de Paris é uma coisa muito séria. Você tem 197 países que se comprometeram a cada 5 anos de colocar propostas melhores, promessas melhores do que tinha anteriormente. Então, assim, lá em Paris, o pessoal falou, olha, eu vou reduzir tanto a minha poluição climática até o ano tal, né? Aí, 5 anos depois, eles tiveram que chegar lá e falar, olha, eu já fiz, fiz tanto, e agora eu vou apertar o torniquete. Sim. Eu vou reduzir mais nos próximos 5 anos. Então, assim, essa é a lógica do Acordo de Paris. Quer dizer, cada ano você vai revisando suas metas, etc e tal. É uma coisa muito séria, na verdade. Só que ela está sendo um pouco baleada nesse momento com essa ascensão da extrema-direita. Sim. Que é a saída de Trump. Ele está ameaçando países que coloquem propostas mais avançadas. Vou tarifar você porque você não sei o que lá, entendeu? A coisa está muito séria mesmo. Então, o Acordo de Paris é sério. A gente tem resultados que não teria se não tivesse o Acordo de Paris, tá certo? Mas agora a gente chegou num ponto um pouco crítico nesses últimos 10 anos, certo? 10 anos, muito bem. O que está crítico? Tem um princípio na Convenção de Clima. Foi feita, essa é uma carta. Em 1992, aconteceu um enorme evento no clima da ONU, no Rio de Janeiro. 92. 1992. E lá se assinaram 3 convenções, 3 acordos internacionais. Um falando de clima, um falando de biodiversidade e outro falando de desertificação. Certo? São tentativas dos países de atuarem nessas 3 questões. Né? Foi dessa convenção que saiu o Acordo de Paris. Muitos anos depois. Então, bom, essa convenção fala uma coisa, está escrito lá, é princípio da convenção. Tem um grupo de países ricos que são os responsáveis pela mudança climática. Ok. Ele é chamado lá no jargão Anexo 1, que é uma listinha no anexo. E tem um grupo de países, que são países pobres, vulneráveis, que não fizeram nada para essa situação. Só tomaram na rabeta. E o pior é que estão tomando na rabeta, porque, em geral, são países que estão nos trópicos, a mudança climática é muito pior nos trópicos do que fora dos trópicos. Né? Então aí bota assim, desde Brasil, grande parte da África, Paquistão, as ilhas do Pacífico, países pequenos que estão sumindo, desaparecendo, porque o mar está subindo. Bom, então, esses países seriam os não Anexo 1. Qual que é a diferença entre eles? Está escrito lá,
as responsabilidades em relação ao clima são comuns, ou seja, são de todos, mas são diferenciadas. Os mais ricos têm que ajudar os mais pobres nessa jornada. Seja investindo para eles reduzirem as próprias emissões de gás de efeito estufa, seja investindo na adaptação, porque a mudança climática está mudando tanto em alguns países que eles têm que mudar. Sim. O Tuvalu está tendo que mudar de local. É um monte de ilha baixinha, que é os atóis lá do Pacífico, certo? Com a elevação do nível do mar e com o aumento de furacões, ela está sendo devastada o tempo todo. Então, a Austrália está abrindo cotas para o pessoal de Tuvalu ir para lá. Eles estão aceitando 250 mil tuvaluenses por ano. Né? Porque esse país vai ter que mudar de lugar. É como se a gente tivesse que mudar São Paulo, vamos para outro lugar. Entendeu? Sim. Então, assim, essa diferença, ela chegou num ponto super crítico, porque, assim, fomos 10 anos nessa negociação do Acordo de Paris e, de repente, a gente tinha que discutir uma meta. Quanto é o dinheiro que os países ricos vão dar para os países pobres? E como vai dar e para que vai dar? Então, essa era a discussão que era para ter sido resolvida no ano passado, lá em Baku, que a última COP, 29, aconteceu no Azerbaijão, Baku. E o ponto era esse. Quanto de dinheiro? Etc. E ainda não foi resolvida, porque agora é a hora de botar a mão no bolso, entendeu? E na hora de botar a mão... Você acha que isso pode ser algo resolvido agora? Essa é um dos objetivos da COP30. A gente precisa resolver esse assunto. O governo brasileiro e a presidência da COP30 não queria discutir esse assunto, porque o pepino é tão grande que era melhor resolver em Baku, certo? Sim. Mas não resolveu, ficou uma coisa absolutamente pra agora. mal resolvida. Então sobrou para o Brasil. Então esse é um ponto. O outro ponto existe a discussão já há alguns anos de como você fazer um acordo na área de adaptação. Porque adaptação é assim, está inundando muito aqui, eu vou tirar o povo daqui, vou botar lá, ou vou construir palafitas, certo? Vou fazer alguma coisa. Vou dar um jeito da galera Sobreviver nessa situação nova, né? Só que você pega Moçambique como exemplo, pega Guiné-Bissau, pega a Bolívia, não tem dinheiro para fazer essas coisas. E eles não são culpados. É, isso que eu ia falar. Entendeu? E eles não são culpados. E a convenção diz que o rico paga pelo pobre. Está escrito, todo mundo assinou isso lá em 1992. Só que agora precisa de dinheiro. Né? Primeira coisa, os ricos, a conta de quanto precisa, né? Os ricos, 100, 300 bilhões de dólares por ano. A conta dos pobres, 6 trilhões de dólares por ano. O que você... Eu já te dei 10 reais essa semana, você já gastou? Você quer mais? Um pouco eu tô isso. achando... Por isso que o pobre não prospera. Exato. Não Vocês guarda, ficam não sabe Não guarda, nem gastando. investe. Só para terminar, eu acho que tem coisa para resolver nessa COP30. A gente tem uma batalha. O trabalho da presidência da COP30 brasileira está sendo muito bom. São gente profissional muito séria, Ana Antônia, Antônio Corrêa do Lago, que estão liderando pessoas essenciais, boas, entendeu? A gente está tentando tudo fazer. O contexto é muito ruim, com Trump, com investimento em armas na Europa, ao invés de investir em clima. Sim. Quer dizer, nós temos um contexto muito ruim, mas a tentativa é grande. Mas há uma talvez saia alguma esperança. coisa. Sem deixar de dizer que tem a feira de negócios. Temos a feira de negócios. De marketing. Visite os stands. Isso. Visite os estandes. Eu queria E vai ter festa em Belém também, de montão, vai ser te legal. fazer Vai, imaginar que você está numa reunião com CEOs e investidores, né? Do mundo, assim. Isso, agora, nesse momento aqui, nossa. Vixe. O que você diria para convencer esses investidores de que cuidar do clima não é custo? É esse novo modelo econômico mais justo e inclusivo que a gente... Eu diria, olha para para a China. Veja o que a China está fazendo. Tá bom. Tá certo? Nossa. Quer dizer, sim, olha, não que seja o melhor exemplo do mundo, mas olha para a China. Tá certo? Olha que é um país que decidiu que vai liderar isso. E ela tá perdendo com isso? Ela está ganhando. Verdade, com isso, verdade. E muito. E abrindo Tá certo? mercado, né? E abrindo mercados, e conquistando mercados, etc e tal. Essa Então, Aí brilha o olho, querência aí brilha o olho do olha, CEO. olha pra China, amigo. Isso. Eu Vai quero lá, essa... Vai lá aprender o que eles estão fazendo. É isso. Interessante. Muito bem. Então tá bom. Qual é Tá a boa? resolvido, então. Super Amanhã... resolvido. China, patrocina o podcast também. Qual é a boa? Qual é a boa? Olha aqui. Começa aí, Bia. Começo. Vou falar de uma animação na Netflix chamada Hotel Assombrado. Tem 10 episódios, estreou tem muito pouco tempo. Eu e o Caio terminamos ontem de assistir. Mano, é uma animação de uma mulher que herda um hotel do irmão dela que morreu. E aí ela convive com o irmão dela, que é um fantasma, junto com os 2 filhos dela
E ela tem que gerir esse hotel falido, cheio de fantasma, porque todo mundo que morre lá vira fantasma lá. E aí tem portal de demônio, e aí a menina é muito espoleta, e o menino é um adolescente cheio de hormônio. E aí, a qualquer momento, a partir de agora, alguém pode ser possuído. Mas é muito, 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 muito engraçado. Um dos atores que fazem as vozes, pra você que gosta de Saturday Night Live, que nem a gente, é o Will Forte. Que é sim, sim. o irmão Ele fantasma. tá fazendo só voz, né? Coitado. Mas é ótimo, vai trabalhar de pijama. Tá bom. De casa, né? Pô, às vezes se Mas você tem um Skype, estúdio, você trabalha em casa. Isso. Eu, por mim. Enfim. Mas aí o coitado do ator de dublagem. Outra pauta é essa. Hotel Assombrado, enfim, 10 episódios não é pra criança, tá? Acho que adolescente assiste de boa. Mas criança talvez fique impressionado. Mas é que assistir vale tudo na Globo. Exatamente, porque fica um pouco impressionado, porque apesar de ser uma animação fofa, eu tava falando pro Caio que parece um pouco um desenho do Disney Channel, assim, meio alterado. E, só que aí quando os bichos são bicho é feio. E o destaque vai para o melhor personagem dessa série, que é um demônio milenar que está incorporado no corpo de uma criança vitoriana, que é o Abaddon. E ele é muito bom. E é isso, essas animações espertinhas e engraçadas, tem várias delas. Mas é que esse tem um tipo de humor muito bem imaginado, muito bem pensado e muito bem entregue todas as vezes. É muito gostoso. E é a famosa série de almoço. Que é o episódiozinho de 30 minutos. Você vai lá, assiste um pouco, dá uma risadinha boa. Hotel Assombrado está da Netflix, de nada. Muito bem. Eu vou dar um qual é a boa aqui, que eu ia deixar pra depois, que eu ainda não terminei, mas vou aproveitar toda a nossa conversa, que é um livro chamado História da China, o retrato de uma civilização e de seu povo. Cara, a história da China. Isso A é China, merigo. o livro deve ser... É um livro grande, é um livro Isso é grande. merigo. Quantos anos de história? Isso, Michael- cara, essa é a coisa mais você que já aconteceu. É do Michael juro. Wood. Que é a pedra angular da filosofia chinesa até Não li hoje. ainda. Quando este Ele homem... gosta de história? Muito. E quando este homem não está falando de documentários, é porque, enquanto ele tá vendo os documentários, ele tá terminando uma chaproca de livro Isso, é um livro grande, pra é um livro ele grande. falar 5 Que meses é depois. o Michael Wood. Você vai falar, o cara é britânico, né? Escrevendo sobre a história da China. Mas assim, ele contextualiza, Ele é né? britânico, mas ele é limpinho. Né? Não, ele é um cara... Ele pôs até aparelho e tudo. Ele passou durante muitos anos, ele é documentarista, ele passou durante muitos anos fazendo documentários sobre a China, viajou várias vezes e tal, e ele resolveu escrever um livro como uma espécie de biografia para contar vai desde o passado da invenção da China, né, digamos assim, civilização mais antiga da Terra, e ele vai contar a história até os dias de hoje. Ele vai combinar histórias locais e as próprias viagens que ele fez para fazer esse relato de 4.000 anos de história da China. E é super envolvente, porque ele é cineasta, documentarista, então... Sabe fazer. Sabe fazer, exatamente. Perfeito. Delcio, você, qual é a boa? Não, então, eu ia falar de duas coisas, porque Vai. aquele livro que eu citei, vale Sim. a pena para quem Como que é o quiser. nome Da mesmo? dúvida, Que eu quero... Mercadores da Dúvida. Mercadores da Dúvida. Tem Merchant of the Doubt, mas tem em português já. Ah, acho que eu já ouvi falar É um livro antigo até, mas Sim, sim. Agora que ele já veio, já contou o autor, o nome do livro e o preço, aí você já ouviu falar, né? Não, Engraçado. nesse... Até quando eu falei em inglês o nome. Né? Mas então, eu acho que esse é um livro que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. E tem um outro livro que eu tô apaixonado, também não é um lançamento novo, que é o Defeito de Cor. Aí... Nossa, Se você não leu, cara, se você não leu, você tá perdendo. É o tudo. que é o momento agora, né? O Brasil é isso. É o Brasil. É absolutamente fantástico. Eu não vou nem falar o que é. Leiam. Viu? Perfeito. E se o seu tem 700 páginas, ele tem 900. 900. Então tamo... Mas dá pra ler aos poucos. Tá bom. Lê no Kindle que não dá. Não cansa. Tendinite. Já que eu tenho um amigo que ele comprou o físico, mostrou, tirou foto, depois botou no É Kindle e isso, tal. põe na prateleira e... Isso. Já dei Gente, ideia. eu dei ele de presente pra um amigo. O cara falou: você quer foder comigo, né? Eu vou ficar segurando. Ah, vai valer a pena, cada página. Muito bem. Finaliza aí, Iago. Já que a gente tá nesse papo nações e civilizações e futuro do planeta, eu sempre falo aqui que eu adoro livros. Eu sou muito fã Você de viu que ele livros. fez que nem eu, né? É o guardou aqui boa do física ladinho, ó. e aí? É o Product Placement. Isso. E aí, a Tinta da China publicou esse livro agora e me mandou de presente. Hoje tá mundo temático, né? A China tá... Ah, né? Tá em tudo, Tá em né? tudo. Você vê, é um Tudo. soft power. exato.
Mas não, essa tinta da China é outra história. E aí, assim, é muito legal receber presente de editoras, porque não tem que comprar livro que é caro, e porque eu adoro. Mas esse aqui, cara, eu achei que foi, assim, aniversaria, sabe? A pessoa foi lá, parece que foi um livro gerado no algoritmo para chegar até a minha casa, assim, eu fiquei muito animado lendo e tal. Ele chama-se Antes do Início, do Ernesto Mané. Você vai ter ouvido primeiro aqui, porque vai começar a bombar agora em tudo quanto é canto. Eu tô falando pra você comprar antes. Você já se adiantar nas rodinhas de conversa. Suba o preço. Isso. É um livro brasileiro. O Ernesto Mané, ele é filho de uma brasileira branca e de um originário da Guiné-Bissau que se radicou no Brasil. Eu gosto de ver com a mão, né? Pode ficar. Eu acho que você vai gostar desse livro, depois, inclusive. tá? E aí, a questão é que é um livro de não ficção que ele vai atrás das raízes dele, ele vai até a Guiné-Bissau, vai conhecer a família do pai dele. O pai dele, quando ele vai viajar, tá no fim da vida e, sabe, cheio de trauma, cheio de angústia. Questão de família é foda, né? Então ele não quer saber desse povo, e não quer misturar, não sei o quê. Ele fala, se você não vai comigo, eu vou sozinho. E aí ele vai lá pra entender um pouco mais esse pai, pra entender mais um pouco o que é esse contexto de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau com todos os problemas recentes que tem passado. E aí ele tem um formato que é um formato, como eu fiz letras, é uma coisa que é muito importante na história da literatura, que foi sendo abandonada, que é o diário de viagem. Então é realmente todo dia sentar e falar, hoje aconteceu isso, isso e isso. Sim, bem legal. Foi uma coisa que formou, e aí você vê a importância, assim, como a gente não tem visto, um diário de viagem agora nesse tempo, o que significa as implicações e tal. E é muito legal porque o Ernesto, ele é doutor em física, ele já tinha se doutorado, ele já morava no exterior, morava no Canadá, quando ele vai fazer essa viagem. E lá ele começa a ver e fala, putz, eu vim aqui procurar uma coisa, só que lá a galera chama ele de branco, porque por mais que ele seja negro, retinto, questão de negritude e branquitude não é só nos Estados Unidos é questão de cor, nem no Brasil é. É um defeito de cor, na verdade. Então tem toda essa questão de relação, então não é aquilo que ele imaginou, mas é outra coisa, essa coisa não é boa nem ruim, é só o que é, e de repente é a sua família. E aí, então é muito legal esse registro, você entende muito da cultura da Guiné-Bissau, que é uma cultura fascinantíssima e tal. A gente precisa se apropriar um pouco disso. Tem uma comunidade da Guiné-Bissau aqui no Brasil que a gente não tem muito acesso, muita gente descendente nem sabe. Uma dessa até eu. Então é incrível você entender um pouco as cores, como é que funciona. Cara, várias idiosincrasias que é muito de África, assim. Tipo, a família dele toda estudou, uma galera que tá fazendo economia. Aí tem uma cena que tem a prima dele que tá lendo um livro de microeconomia, a luz de vela, porque não tem energia elétrica. Então coisas pra gente são muito básicas e se é ensino superior que é difícil, pra eles já não é tanto. Então são essas idiosincrasias que valem muito a pena. E aí eu tava já muito animado, eu já ia dar como coisa boa mesmo. Mas aí quando ele volta, e é isso que eu falo, assim, depois que eu li o Campbell e eu descobri que eu sou a reencarnação dele, a literatura, ela tá disponível pra todo mundo que quer se narrar. Porque quando ele volta pro Canadá, primeiro que a volta pra casa, né, que é a jornada do herói, ele percebe que ele não tem muita casa. Que ele mora um pouco no Canadá, ele mora um pouco no Brasil, ele vai um pouco pra lá, um pouco pra lá, blá, blá, blá. E aí, é como se a civilização ocidental se vingasse dele, porque dá tudo errado, o visto dele é negado, ele não consegue entrar. E aí ele vai encontrar a mãe, ele fala assim, mãe, eu acho que eu quero ser, sabe, me identificar com uma pessoa africana e brasileira. Ela fala, não, mas você não é filho de chocadeira, que sua mãe é brasileira. Lá. Vários problemas, assim, vários. E ele começa meio a se questionar, e aí quando ele tá lá, ele se lembra que uns anos antes, quando ele tava ainda na graduação, tinha começado o programa de cotas do Itamaraty. E aí ele prestou uma prova que alguém falou pra ele, presta lá, porque você é inteligente, você vai passar, porque provas, você fez física, vai passar. E aí ele até que foi bem, mas não deu muito certo, ele não tinha muito interesse em ser diplomata, não sei o que lá. E ele chega lá e fala, gente, peraí, tem alguma coisa. E aí ele começa a ir pro mundo, ele começa a falar, cara, esse mundo... Não é que ele ficou apaixonado pela África, ai meu Deus, usar bata no meio da rua, não. Mas ele fala, cara, o que eu vi lá, do que eu tenho aqui, já não me serve mais direito, e aí eu não vou conseguir Eu nunca fui parte, que é o que a gente, pessoas negras sempre sentem que é. Eu não sou parte disso aqui, mas eu não sei o que fazer que não seja isso. E ele fala, cara, eu não sou parte disso aqui, e eu vou lá acabar com essa galera. Porque agora eu entendi que eu não sou parte, esse é meu poder. E aí ele volta, presta de novo o concurso do Itamaraty, e ele agora é um diplomata brasileiro, com grande expressão no pacto, eu não vou conseguir falar isso que eu não faço fono, no pacto de não proliferação de armas nucleares. Falou? Aí, ó, depende muito... Não gaguejou? Depende muito da questão de ciência e diplomacia e tal, um cara de muita expressão. E aí ele vai tecendo um pouco esse relato. Eu acho que assim, quando eu terminei, óbvio que eu sou falador, né? Eu fui lá, mandei um textão pra ele, chamando ele de senhor, porque eu falei que pra mim era uma honra chamar um diplomata negro de senhor, me diria pra ele diretamente. Ele, não fala isso, deixa de ser louco.
Mas, cara, é isso, assim, acho que é muito o tipo de coisa que tá acontecendo agora, das pessoas fascinantes que a gente tem no Brasil, que a gente não tá nem sabendo. Acho que muita gente esperou a Lélia Gonzalez morrer, muita gente esperou o Abdias do Nascimento morrer. Tipo, cara, vamos acompanhar uma figura muito interessante, tá chegando aqui agora, tá se expressando agora, e vamos, desde o começo, tá com ela junto. Então, antes do início, Ernesto Mané, diplomacia, África, tudo que tem de bom, e algumas coisas que tem de ruim. E é isso. Muito fácil. Fascinante. Tinta só da que- China. Você viu? Você viu, cara? Um vendedor um mercador Tremendo mercado. Isso, se for uma editora, mande livros. Muito bem. Então é isso. É isso, gente. isso. Delcio, obrigado. Muito obrigada. Foi incrível conversar com você. Volte delícia, sempre. Eva. Valeu. Faça amor, não faça greenwashing. Tchau. Até semana que vem. Tchau.